Tânia, né? Exatamente, porque a ideia é essa mesmo. Inclusive, eu é, já estamos até começando a gravar aqui. Então, em primeiro lugar, quero dar bom dia para você, Leonel. Leonel Machieto, ele mesmo vai se apresentar. Nós estamos aqui batendo esse papo, como estamos fazendo com algumas pessoas bacanas que a gente encontra. O Você Não Sabe, Mas Precisa, onde a gente procura traduzir de forma mais tranquila, mais fácil, alguns assuntos que estão no nosso dia a dia, né, doutor? Que interferem na nossa vida, só que a gente não tem um pouco a dimensão, que são muitas informações. Mas antes de tudo, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você. Ao longo dessa vida, a gente encontra pessoas e essas pessoas fazem nos encontrar com outras pessoas. E eu quero, em primeiro lugar, que você se presente. Antes de ser advogado, quem que é Leonel Machete? De onde vem esse nome? Itália? É Maschietto, na verdade, né? O Maschietto Masquieto. é o diminutivo de maschio, né? É masculino, né? Menino, né? E o Maschietto é a forma diminutiva, né? De masculino. Então, Maschietto é o menino pequeno, né? Então, como eu não sou lá muito alto, né? Eu acho que o nome é bem apropriado também, né? E além de sermos carecas, né? Não vamos nem vamos usar de eufemismos que não tem necessidade disso aqui. Nós temos outra coisa que, poxa, né? Sobretudo nesses momentos de tanto sofrimento, né? Nós nos reafirmamos na nossa identidade corintiana, né? Eu não sei nem se é bom você falar isso, né? Porque você deve ter um grupo de ouvintes tão diferente, né? Que acho que adotar esse tipo de credencial pode não ser muito bom aí para você, né? Então, mas enfim, né? Eu, acima de tudo, sou um amante do futebol, né? E Uhum. aprendi aí na nossa vivência a gostar muito de futebol. Então, já torci, inclusive, contra o time também, quando era necessário torcer também. Então, não, 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 mas só por dentro, mas não publicamente, só entre a gente, né? só Não, entre mas a gente. não, mas não temos esse problema, até porque, doutor, a gente lida com várias situações. Eu trabalho com pesquisa de opinião pública, pesquisa eleitoral. Então você imagina, né? Nem todo momento as nossas opiniões agradam e a gente É. já traz na nossa vida já a nossa formação, né? E eu tenho grandes amigos palmeirenses, grandes amigos são paulinos, né? E assim como tem corintiano também, que em outras esferas, né, de pensamento não concordam, né, com a gente, né? Os meus grandes ídolos no futebol nem tanto são corintianos, né? Eu tenho um grande ídolo que é o Zete, né? O Zete está muito longe de ser corintiano, então é São Paulino e palmeirense. Uhum, Então, uhum. né, eu como amante do futebol, né, eu aprendi a fazer esse corte aí, né? Acima de tudo é o futebol. Eu adoro ir para Rojavari assistir jogo. Eu gosto muito Nossa, assim desse contato assim das coisas mais raízes, né, do futebol. Mas deve ter enfim, ficado, deve ter ficado saudoso aí com a queda aí do tobogã do é, Pacaembu. de Mas fato. enfim, eu acredito que nessa nossa conversa aqui, eu vou até falar um pouco, né, do seu currículo. Você hoje é professor, eu fui professor também. Fale um pouco quais são suas atividades hoje. Após a graduação, né, eu tinha um sonho, né, de ser professor de Direito do Trabalho e eu acabei aí enveredando aí nesta área, né, fui lá fazer especialização em Direito do Trabalho na PUC de São Paulo em 2000. Em 2004 fui admitido no processo lá de admissão do mestrado na PUC, eu concluí em 2006 o mestrado na PUC, e em 2009 fui admitido no programa de pós-graduação lá estrito sensu, o doutorado. Então, concluí meu doutorado na PUC também. Então, a especialização, o mestrado e o doutorado que eu fiz na PUC me avalizaram a exercer ou a concretizar um sonho que era, de fato, ser professor de Direito do Trabalho. Eu trabalho num grupo econômico há 30 e poucos anos, né, diretamente ligado à área na minha essência, recursos humanos e departamento pessoal, e depois migrei lá para a área jurídica. Então, e essa atividade acadêmica foi se estendendo, né, por vários locais. Hoje eu sou professor da especialização da PUC, dos cursos da ESA, da OAB, da FACAMP de Campinas, da Escola Paulista de Direito e uma série de outras entidades aí que ministram esses cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho.
também tenho uma atividade lá como assistente, lá no mestrado da PUC, enfim, estamos aí numa batalha muito mais ideológica, né, por conta de gostar e amar, né, o que faz, do que propriamente dito, assim como profissão. Eu tenho uma atividade principal, que é ser advogado, né, numa companhia, né, trabalhando no departamento jurídico, e à noite eu exerço essa atividade acadêmica, né, ou nas aulas, ou até de publicações também. Mas é uma coisa que me dá muito prazer, e fica uma dica a todo mundo, para que você, quando faz aquilo que você gosta, a tendência é que aquilo fique um pouco melhor do que já é. Nós temos uma atividade, né, nós seres humanos, né, muitas vezes uma atividade que faz parte dos ossos do ofício, né, e muitas vezes você não está 100% e plenamente feliz com aquilo que você está fazendo. Então, acho que a grande sacada da vida é o que me faria feliz, né? Eu não posso necessariamente, nem preciso abdicar daquilo que me mantém, que me sustenta, mas eu posso muito bem fazer uma atividade que vai me dar esse conforto. Então, eu gosto de música, eu quero ser músico. Poxa, saiu lá do teu banco, sai do banco e vai entrar numa escola de música, não tenho condição. Né? Vai para cima, e chega uma hora que você fala, olha, eu recebi um convite lá de um conservatório para fazer tal coisa. Banco, ó, eu agradeço por esses 20 anos de banco, mas eu vou agora fazer uma outra coisa que me dá um prazer, é diferente do que tá aqui batendo um carimbo todo dia, né, data vênia, assim, né, talvez a má colocação, entendeu? Mas é isso, né, acho que é por aí, fazer aquilo que nós gostamos, né. Você falou aí da FACAMP, né? Eu lembro, fui chamado uns anos atrás fazer uma palestra na FACAMP para uns estudantes de administração, último ano de administração, se não me engano, e era para falar sobre empreendedorismo, empresas e tudo tal, empresa júnior, aquela coisa, e um aluno me perguntou assim, alguma vez você já pensou em desistir da sua atividade profissional, empresário e tal? Eu falei, umas 19 vezes. Mas o que não faz a gente desistir é o propósito mesmo, né? Porque para além do seu sustento, tem outra coisa que te sustenta, que é na sua grana, que é o teu espírito. Eu falava correto, é o tesão mesmo, de você levantar e falar, caramba, né? Quer dizer, o que me faz, por exemplo, levantar aqui, me preparar para estar conversando com um cara, né? Puta, que entende do assunto, né? Pode não entender, pode, eu não sei fazer torresmo. Puta, eu adoro e sei fazer torresmo. Poxa, mas você não sabe fazer torresmo. Então eu vou te ensinar a fazer torresmo, né? Falando assim, trocando figurinhas. Então, o que me faz levantar da cama, assim, puxa, eu tenho condições ainda com 55 anos, com minha formação também, eu poder aprender alguma coisa. Tem gente que você não faz cursos, né? A gente faz curso online e tal. Não, eu criei meu próprio espaço para curso aqui. Estou conversando com mestre, doutor em direito, e que alguém que vai estar assistindo a gente, ou pelas minhas palavras, ou pelas suas, pum, pode dar um clique na vida dela, mudar, e quem diz que quem salva uma alma, salva o mundo. Então, isso é um pouco que a gente está fazendo aqui. Isso é importante, né, Marcos? Porque no nosso campo de direito, né, que acabou aí virando um curso aí da moda, né, grande massa dos advogados, posso falar aí, porque eu estou aí formado aí há quase 30 anos aí, a grande massa dos advogados são pessoas que fizeram o curso, mas eles não têm aquela paixão pelo curso. Hoje eles trabalham de forma muito triste, muito insatisfeita, porque aquele curso não houve uma introspecção daquilo lá na sua alma. Não entrou nele. Não entrou. Por conta da má formação, né, por conta do falta de estímulo das faculdades, eu tenho 51 anos e estou em plena ascensão profissional. Por mais paradoxal que possa parecer, mas como assim 51 anos? Né, eu estou batendo as portas de uma livre docência na USP, né, que é o curso posterior ao doutorado. Então, mas o que é isso? Que cara xarope, louco? Não, e nem sou inteligente, nem sou tão esforçado assim, mas o curso, a minha atividade fez com que eu tivesse o tal gosto, o tal sabor por ela, que me faça me enfiar mais ainda, sabe? Eu acho que é isso a grande sacada nossa, né? A gente tentar pegar o limão e fazer a limonada, né? Então, o curso de direito é um curso ruim, lida com pessoas ruins, lida com formalidades ruins, com juízes ruins, com colegas ruins, com aquela... estruturas ruins, né?
porque muitas vezes a humanidade não está na atividade da pessoa, entendeu? Mas só que nós temos que tentar dar uma cara de frente para isso. Então, eu, assim, gosto muito do que eu faço, né? Claro que eu queria estar lá jogando futebol num gramado, quem não é, eu tenho sonho, né, Marcos? Mas Sim, eu já numa tentei uma determinada vez. fase da minha vida, eu fui fazer o direito e fiz numa faculdade de segunda para terceira linha, e isso não foi o suficiente para me barrar. Então, hoje, consegui uma ascensão profissional com muito esforço, né? Vim da Zona Leste de São Paulo, especificamente na região de São Mateus. Hoje nós temos uma condição cultural, econômica um pouco melhor por conta desse estudo, né? Sim, E fica aí uma dica a todo mundo, porque a nossa ascensão, Marcos, ela necessariamente vai ter que passar pelo estudo. Ou você ganhou uma grande herança. O por esforço. Você tem que fazer isso, não tem como. E é muito bacana a gente conversando. Eu conheci você, nós estamos conversando pela primeira vez hoje. Pessoalmente, nós nos conhecemos por meio de um amigo em comum, que é o Ricardo Antunes de Abreu, que é sociólogo, também estudou uma turma depois da minha. Eu entrei na turma de 87 na Sociologia e Política de São Paulo, e ele entrou na turma de 88. Ele se formou em 91, eu me formei em 90. E quando você fala em faculdade, eu não era também um aluno mais brilhante da universidade. Tinha um cara que estudava muito mais do que eu e tudo e tal. Só que eu tinha o seguinte: bom, eu não vou parar aqui. Porque é para ser professor e tal, blá, blá, beleza, mas ok. Então eu fui buscar, no primeiro lugar, fui tentar na Universidade de São Carlos fazer o mestrado. Né, mas São Carlos é longe, estrutura, etc. Papapá, só vou ter bolsa, não sei nas contas, se tiver. Eu falei, tem uma USP aqui, mas eu comigo assim, mas poxa, mas USP? Mas será que eu tenho bala para entrar na USP? Mas eu vou tentar, ué. Por que não, né? Eu vou tentar entrar na USP. E não é que eu passei no programa de mestrado? Não é que passei no programa de mestrado? Mas como? Né? Então essa questão da periferia que você está dizendo, eu sou de Carapicuíba. Sou de Carapicuíba. Né? Eu conheço o Matheus, eu conheço né, ali... Hageb Schoff, né? Que vai lá para a cidade de Tiradentes. Conheço, fiz muita pesquisa por ali e tudo, enfim, né? Agora, é engraçado. E você deve ter enfrentado uma situação que eu enfrentei também. Você chega nos lugares assim mais refinados em termos de estudo, estranho você, não, mas o que esse pé rapado, esse pé de barro tá fazendo aqui? Aí você chega na quebrada, mas o que esse burguesinho aqui, que é? Você quer... Você imagina eu, em 1990, fazendo mestrado na USP e morando em Carapicuíba. Né? Então, absurdo. Mas, para além dessa grife aí, desse carimbo, que nós temos vários carimbos na sociedade, da meritocracia, né? A gente não pode também jogar tudo nisso, só o seu esforço é suficiente, que não é só isso. E também não é só falar o seguinte, minhas condições não permitem. Não, bichão, vai no limite. Vai no limite. É claro que um programa firme de inclusão social, isso ajuda bastante também, né? Isso é uma grande conta que o Estado tem aí, né, para acertar. Mas nós não podemos, né, e aí a nossa conversa sobre essa questão da mini-reforma trabalhista vai passar um pouco por isso, que é esperar pouco do Estado. Quer dizer, o Estado tem a obrigação dele de tutelar o hipossuficiente, mas o cidadão, ele é o guardião da sua própria existência, você entendeu? Ele merece, ele deve, por si só, dar um impulso na sua vida, entendeu? É claro, né, que aquele que mora na beira do rio, lá na favela, tem muito menos condições do que alguém que está lá num colégio bandeirante e tal, essa coisa toda. Sim. Mas isso não faz com que ele, por exemplo, não vá fazer o mestrado na USP, não vá ser professor, mestre, doutor na PUC, como eu, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que nós temos que também, e não quero entrar nessa de política, né, de falar de meritocracia, porque a meritocracia virou um palavrão, né, porque um determinado segmento da sociedade se apoderou disso. Nosso esforço, acho que é uma coisa importante. Eu queria só trazer uma informação, nós somos colegas de Escola de Sociologia de São Paulo, embora você não saiba, porque eu conheci o Ricardo Antunes de Abreu em 1989, nessa companhia que eu trabalho até hoje. Que legal!
sempre admirei muito ele, e eu fiz de várias aulas lá na Escola de Sociologia, eu sempre dou exemplo hoje da cantina. A cantina não tinha comida, só tinha cachaça. Data Vênia, toda essa galáxia. Então tinha lá um barrilzinho, tinha lá uma cachaça. E aquilo me chamava muita atenção, porque aquilo, a Faculdade de Sociologia de São Paulo, onde inclusive a Irondina se formou, é raiz mesmo, né? Não, então, raizaça. Você vai lá numa única cantina que você toma uma cachaça, o cara vende uma cachaça. A gente levava cerveja para a sala de aula. Pois é. Então eu assisti aulas lá, assisti algumas aulas e eu sou um advogado amigo da sociologia. Eu sei que dia 10 de dezembro nós temos o Dia do Sociólogo, há que se comemorar muito também. Eu tenho projetos de vida nessa toada de nunca desanimar, de fazer ou a filosofia, uma graduação na USP, ou fazer sociologia até uns anos. Eu estava pensando em me graduar na Escola de Sociologia de São Paulo para que me desse uma base para poder exercer a minha advocacia com um pouco mais de credibilidade, entendeu? Embora já com a minha graduação, minhas coisas, e minha formação humanista, eu tente dar um caráter um pouco mais confiável, mas nós sabemos que a sociedade hoje, em vários segmentos, ela é maculada, você entendeu? E nós temos que nos esforçar mais e mais para tentar ser melhores profissionais. Então, acho que ou a Faculdade de Filosofia ou a Sociologia, uma delas, me ajudaria, ou as duas juntas, me ajudaria muito, né? Mas aí é um projeto que eu tenho que arrumar tempo para fazer, mas entendeu? Você sabe que, assim, olha, nossos amigos e amigas estão ouvindo nosso papo aqui. O tema ele é sobre reforma trabalhista que está acontecendo no Congresso. Só que é impossível a gente não aproveitar esse tempo, sobretudo de isolamento, de falta de contato com as pessoas. A gente não pode encontrar num boteco para tomar um chopp e bater um papo. A gente tem essa possibilidade de bater esse papo, né? Independente, às vezes é à noite, às vezes é à tarde, às vezes de manhã, de acordo com nossas agendas. A gente conseguiu se encaixar na nossa vida para poder proporcionar essa troca e poder falar dos amigos. Uma amiga minha onde fez aniversário e começaram a postar no Facebook as felicitações para ela, né? Edneia Gonçalves, trabalha na ação educativa ao lado da Sociologia e Política, ali na General Jardim, tá lá há 20 anos e tal. E onde a minha irmã, Ana Lu, que é professora doutora da Federal da Bahia, é uma das diretoras também da ação educativa e tal. E aí, a gente, falando sobre a reforma do trabalho, mas não dá para a gente não contextualizar as pessoas que fisicamente estão trabalhando com isso, com esses vários temas. E o direito é uma universidade que eu cursaria também. Porque, para mim, é uma das mais completas e globalizantes. É a raiz de tudo. Você quer falar de vacina? Ah, mas você é infectologista? Não, sou advogado. Eu vou falar do direito ou não da pessoa querer ou não tomar vacina. A propósito, um dos temas em voga hoje é a justa causa ao empregado que se recusa a se vacinar. Entendeu? Inclusive, já tem até um precedente aqui de São Paulo, olha isso, no Tribunal Regional do Trabalho, de uma pessoa que trabalha lá trabalhou no hospital de São Caetano, que se recusou a vacinar, e o hospital não teve outra forma senão se romper por justa causa. Então, até nesse ponto, o direito também se enfiou, entendeu? Ou tem reflexo. Agora eu imagino, por exemplo, como um outro exemplo prático, o coronel se manifestou a respeito de uma determinada manifestação que alguns dizem, não, mas eu tenho meu direito de expressão, mas aí o direito vai dizer onde cabe ou não o direito de expressão. Aí você tem fake news que vem questão a tecnologia, e aí você tem a questão do direito tributário do posto de gasolina poder vender combustível de outra bandeira. E aí nós chegamos na questão trabalhista, né? Que, dentre outras coisas, se discute o seguinte, que vai resvalar também ali reforma trabalhista e reforma administrativa que mexe com o Estatuto do Funcionalismo Público. Doutor, qual que é a situação jurídica hoje do trabalhador? Aí depois, qual que é a segurança jurídica de quem quer contratar alguém hoje? Qual que é o melhor caminho para se fazer? Eu quero contratar alguém, ou então eu vou assinar um contrato de trabalho. Quais são as preocupações como empregado e como empregador eu devo ter? Aqui, né, quando você traz um advogado, né, muita gente pode pensar que foi um empresário com uma cartola e um charuto na boca tá falando sobre reforma trabalhista, né? Mas quando você é um acadêmico de direito, quando você tem uma formação acadêmica, você conseguiu ou tenta conseguir uma forma de visualização de um problema, de um contexto
de um local em que você tem uma visão privilegiada. Então, se você fosse falar de reforma trabalhista com o pessoal da Conlutas, que eu tenho muita admiração, obviamente o tipo de discurso que chegaria seria o discurso A. Se você tivesse trazido um colega da Fiesp para falar sobre a reforma trabalhista, obviamente o discurso seria B. E esse problema, né, da questão do conflito entre o capital e o trabalho, ele é da aurora do direito do trabalho, né? Em 1891, o Papa Leão XIII, né, na encíclica Rerum Novarum, né, das coisas novas, né, ele editou essa encíclica justamente, né, para tratar desses problemas que os trabalhadores do mundo estavam passando. O Papa Leão XIII, isso aí, o Papa, é o primeiro Papa a se posicionar sobre a questão da mazela do trabalho, tal. É uma encíclica que eu indico, e eu posso até 1891? 1891, Leão XIII. Essa encíclica foi paradigmática, doutor Marcos, para, inclusive, constituições do México, constituições da Alemanha, usou a base e os ensinamentos dessa encíclica papal, né? Eu não quero entrar no mérito de igreja, não quero entrar no mérito de Idade Média. Não precisa. A encíclica Rerum Novarum, ela foi paradigmática. E lá na encíclica, em vários momentos o Papa falou, olha, nós temos que tentar achar uma solução para esse problema, essa dicotomia entre o valor social do trabalho e a livre iniciativa, né? Quer dizer, o empregador, o empresário ele precisa do empresário, a sociedade também gera emprego. Ele, na Constituição Federal, no artigo 1º, fala lá, num dos motivos da República Federativa, que a República é composta da livre iniciativa e o valor social do trabalho. Está lá no inciso 4 lá do artigo 1º. Né, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, são fundamentos da nossa República. Os dois caminham juntos. Tem que caminhar junto. Não dá para eu num diálogo, embora numa formação humanista, dizer, não, isso aqui está acabando com o trabalhador. Calma, gente. Né, a reforma trabalhista, aquela passada de 2017, teve muitos erros absurdos, só que teve vários acertos processuais, por exemplo. Depois, doutor, se você pudesse, depois dessa sua explanação, só fazendo esse parênteses, pegar o que foi de 2017 e o que está sendo agora. Perfeito, vamos fazer isso aí. Então, mas sempre que tem essa reforma, o país passa por uma ebulição social e política, né? E quem está no comando hoje, né, como já esteve a esquerda no comando hoje, né, poder dizer que são os liberais, o tipo de reflexo da legislação é do liberal. Se tivesse a esquerda, tendencialmente, né, ou teoricamente, teria uma força para isso, né, para ser uma coisa, embora o governo Lula pouco de forma legislativa fez, né? Embora a sociedade exigisse liberdade sindical, essas coisas, o governo Lula, com 12 anos aí, né, não tiveram condições de fazer essa reforma sindical que a sociedade precisa e exige, né? Mas isso, quem está no comando é que dita as regras e dita as cartas. Então, hoje nós estamos com uma mini-reforma, chamada mini-reforma, que é oriunda de uma medida provisória. Né? Então, tem alguns pontos, e aí essa minha introdução é para dizer o seguinte, nós temos que tomar um pouco de cuidado, eu não estou defendendo, né, o congressista, não, que eu tenho só para vocês verem, viu, Ricardo, como eu sou bem eclético na minha formação, eu quando jovem, participei da UJS, né? Então, no passado, eu não sei nem se existe isso ainda, né? Mas eu participei do Alicerce, da Juventude Socialista. Então tinha lá a União da Juventude Socialista, eu li muito Micaí, Bakunin, eu li bastante Bakunin, li Malatesta, tal, então eu tive até os meus 18 anos uma formação anarquista muito forte, talvez pela da juventude, aquela coisa, aquela reventinha, era do Grêmio Estudantil, aquela coisa toda. Isso foi importantíssimo para mim, para eu ter muito bem a ciência, né, entendimento disso daí, né? Hoje, mais maduro, e com essa formação acadêmica, nós temos uma visão um pouco mais globalizada da coisa. Então, dá para fazer uma crítica ponderada das coisas. A reforma trabalhista, a mini-reforma que se avizinha, ela tem pontos positivos e vários pontos negativos, né? A ideia sempre de quem está no poder ou Estado é tentar, e aí a visão é de quem está assistindo, que é um microempreendedor, é desonerar a folha de pagamento. É tentar fazer com que algumas modalidades de trabalho, elas sejam factíveis para
empregador, por exemplo, né? Calma, gente, que eu já vou explicar que tem um outro lado, o lado perverso nisso. Nós temos uma situação que foi trazida na reforma trabalhista lá do passado, que é a questão do contrato intermitente. Quer dizer, você trabalha, não recebe nada, só recebe se você trabalhar. Você fala, isso é um absurdo, isso é um retrocesso social. Essa é a palavra da ordem, retrocesso social. Mas, gente, nós temos os motoqueiros que entregam pizza pra gente, eu posso ter uma pizzaria, o Marcos pode ter uma pizzaria, você que está assistindo pode ter uma pizzaria, e só precisa do rapaz para lá entregar pizza no dia que você abrir a pizzaria. Você não tem condições de ter uma pizzaria fechada e pagar um salário e ficar rodando um fez. O que o legislador fez? Criou a modalidade de contrato em que eu pago usaram esse expediente para você precarizar a relação de trabalho, entendeu? Então, o que tem na lei agora, na nova reforma também, inclusive tem aqui uma das coisas, que é um programa aqui, que fala assim que, né, principalmente jornalistas, né, críticos, e devem ser mesmo, dizendo que não vai ter nem carteira, nem férias, não vai ter fundo de garantia, não vai ter nada, que é uma modalidade de um trabalho voluntário social. Ora, as pessoas já trabalham... Marcos, está escutando? Estou escutando. Ah, Estou tá, escutando sim. saiu a imagem. É só minha imagem aqui que não está aparecendo. Eu estou até chamando a pessoa aqui para ver, que minha imagem sumiu, mas eu estou ouvindo aqui você perfeitamente. Hoje, por exemplo, tem um ponto dessa mini-reforma, que é dessa medida, que é tentar legalizar uma forma de trabalho, que é o trabalho voluntário. Ou nós temos na ACD, nós temos no Hospital do Coração, no Hospital do Câncer, várias pessoas que trabalham no voluntariado. Nós temos em prefeituras tem também. Eu me lembro de uma certa situação que nós criamos uma determinada cidade e eu precisava de algumas pessoas que se disporiam a trabalhar nesse projeto que eu estava fazendo, alguns técnicos que eu precisava, e era uma coisa muito rápida para ser feita, era um evento de uma semana. E aí foi proposto isso. Não, ok, nós precisamos fazer que eles assinem um contrato de trabalho voluntário. O problema é que, assim, nós vivemos um problema complicado. Eu vou entrar numa seara que não é minha, que é do Marco, que é a questão de sociologia. O país, ele tem um reflexo da sociedade nessa questão do passivo trabalhista, né? Muita gente, nós temos uma gama de ações trabalhistas muito grande, de pessoas que vão lá, e advogados, inclusive, maus advogados, que especulam nas ações trabalhistas, que mentem e tal. A reforma trabalhista passada trouxe alguns inibidores para isso, né? O que acontece no trabalho voluntário é que talvez a lei queira blindar essas pessoas que recebem o voluntariado. Sim. Talvez você não saiba, Marcos, os nossos ouvintes, mas nós tivemos casos de voluntários da Olimpíada que entraram com ação contra o Comitê Olímpico, contra o Estado lá, pedindo vínculo. Nós tínhamos no Japão um número sem fim de pessoas que se voluntariam, quer dizer, a ideia... Isso entra em litigância de má-fé? Em 2000... Que é a sua especialidade? Eu publiquei uma obra em 2007 falando sobre litigância de má-fé. Litigar, né, é entrar em juízo, é o litígio, né? Então, litigar é propor ação, é entrar de má-fé. E nós temos vários exemplos, né, no dia a dia de gente que vai, mente em audiência. Não precisa ser na justiça do trabalho. Vocês, né, quem acompanha jornal sabe que às vezes a pessoa está mentindo lá num depoimento, né? Muito claro isso, né? Eu já passei por isso, viu, doutor? Pois com funcionário. Isso é um pouco reflexo do que é a nossa sociedade, você entendeu? Um pouco de berço, né? Algumas pessoas foram criadas para ser leais, né? Eu tenho filha, tenho filho, e eu crio eles, acima de tudo, para ela ser uma boa cidadã, uma boa mulher e uma boa mãe. Eu crio o meu filho para ser um bom cidadão, um bom homem e um bom pai. Sim. Mas nem todos pensam assim, né, doutor? E por isso que a gente enfrenta essas situações e precisam ser obras de trabalho desse tipo, porque teve uma época que eu fumava e eu frequentei um grupo
Só depois da quarta vez que eu consegui parar de fumar, faz 15 anos que eu parei de fumar. Aí eu frequentei um grupo de ajuda. E o médico, aí uma pessoa falou o seguinte: mas eu conheço o médico que fuma. Eu falei, não é o médico que fuma, é o fumante que virou médico. O fumante virou né? médico. O fumante, então você tem outras coisas, a mesma coisa, às vezes um juiz, né? Teve um caso até que repercutiu de um juiz que na hora que ele foi julgar a questão do Ale Maria da Penha, se não me engano, ele meio que justificou, olha, mas ela provocou alguma, tipo assim, ele julgou não pelas vias legais, né, pela academia, mas pela formação subjetiva dele como homem, macho, né, que faria a mesma coisa no lugar daquele que cometeu o crime, né. Então, assim, no caso de um trabalhador, né, mesmo ele assinando um termo, olha, sou sim voluntário, né, isso não impede que a legislação dê brecha para que ele entre com esse pedido de indenização, de vínculo. Um dos pontos da nova reforma agora, né, pelo que tem se vinculado, é que um ponto é que limita o acesso à justiça, né, na reforma trabalhista também veio, por exemplo, o trabalhador da Justiça do Trabalho, historicamente não pagava custas, né, não tinha o que eles chamam de honorário de sucumbência, né, se perder a ação você não vai pagar para a parte contrária e tal, mas isso criou um exército de oportunistas, né, principalmente na classe de advogados, eu posso falar com todo conhecimento de causa, embora já enfrentei muitas críticas com relação a isso, mas é um problema sociológico, não um problema, é um sociológico, por conta desses freios, né, para entrar com a ação. Agora, nesse caso, doutor, é uma coisa bem interessante isso, porque veja só, existe algumas, talvez, eu não sei que possibilidade teria isso, né? Mas assim, se houvesse a possibilidade de que, porque assim, é que todos usam, como é universal, todos vão usar a lei, né? Porque tem também, você pega assim uma grande indústria, um grande magazine, uma grande distribuidora de alimentos, ele faz aquela contratação e deixa todo mundo a neném e fala assim, ó, se vocês quiserem, vem atrás. Então assim, os leões, eles vão usar isso a seu favor. E você tem também aquele que vai também fazer esse uso. Se fosse possível dosar, né? Se fosse possível peneirar, assim, olha, você que é grandão, você não vai exigir esse de um coitadinho lá que é estoquista. Você entende? E também um mecanismo onde fosse possível o seguinte, ó, esse caso aqui, você não vai entrar com essa ação contra, sei lá, um empregador doméstico. Entendeu? Marcos, você foi no ponto, você foi exatamente no ponto. A palavra mágica é ponderação. O juiz, por isso que se exige não só bons advogados, mas também bons juízes. Você entendeu? Hoje eu estava lá escutando o rádio de manhã, eles falando do exemplo agora recente de um juiz que foi afastado do Tribunal de Justiça porque carregava as águas do fórum para casa. Todo dia ele enchia a mochila de garrafa d'água e levava para casa. O negócio até... Isso não é antiético para mim falar, porque papel higiênico também levava? Não sei, não, é só água, né, antiético para eu falar, mas tem que ter essa ponderação, obviamente. Mas o país, por exemplo, ele vive com um tipo de mazela, Marco, que um apresentador de televisão que ganha 1,5 milhão por mês, que é PJ, porque quer ser PJ, que quer pagar menos imposto de renda, que é autônomo de fato, que exerce essa autonomia, ele vai lá e entra com uma ação pedindo um vínculo de emprego, dizendo que ele sempre foi CLTista, entendeu? Que ele quer especular, ele quer abusar desse direito. Isso aí eu tenho uma posição muito clara disso. Nós temos exemplo, inclusive, de professor de direito que entrou contra ação contra cursinho, dizendo que não era PJ, cara. Então, nós temos essa parte da sociedade que especula. Não é toda a sociedade. Por isso que o trabalhador que precisa do Estado, da tutela, da prestação judicional, da justiça, ele não pode ter isso obstado, ele não pode ter isso onerado, entendeu? Então, eu acho que por isso que tem que ter ponderação. Mas esse é o grande papel do juiz, analisar a situação, né? E ver se aquilo de fato tem consistência. Tem muitas audiências, nossos amigos juízes, eles veem uma testemunha falando A, a outra testemunha na mesma audiência falando B. Aquilo é muito claro que alguém está mentindo. Na última reforma trabalhista, que as pessoas criticaram muito, lá tem uma penalidade para a testemunha que está mentindo. Então, isso forjar o depoimento. Na justiça acontece muito. Marcos, o que é isso aqui? É tal. E Leonel, o que é isso aqui? É X. Então, as duas pessoas estão dando depoimentos diferentes, antagônicos. Alguém está mentindo.
Isso, historicamente, nunca teve consequência nenhuma. A última reforma teve. Então, das coisas boas que se aproveita na última reforma, né, essas são uma das outras. A outra teve coisas assim, cretinas, né? Desculpe o termo, não jurídico, né? Que é, por exemplo, limitar o acesso à justiça para quem ganha até X salários, né? Quiseram chamar a pessoa de hipossuficiente. Então, quem tem faculdade de curso superior e ganha acima de tantos salários lá, acho que é 10 salários ou 12 salários, não podia abrir mão ou abriria mão de entrar na justiça ou de reclamar algumas coisas. Isso é uma coisa absolutamente incorreta. Mas isso se mantém ainda na legislação, nessa atual legislação? Se mantém, mas os juízes ponderados que são, os juristas ponderados que são, eu sou um desses, sabem e defendem até hoje que essa é uma letra que é absolutamente inconstitucional. Né? O que o legislador quis, né, com falta, na minha concepção, de mais apoio técnico, ele se exaltou fazendo isso, né? Não poderia ter feito isso, ele devia ter avalizado, contextualizado a situação. Por exemplo, um professor que é mestre, doutor, né, advogado, ele não pode ir para a justiça falar que foi enganado. Se ele assinou um termo, um documento, por exemplo, ele não pode ir à justiça bater. Isso é o ponto. Nós temos que avaliar um dos fundamentos, um dos princípios, né, constitucional, de direito constitucional, é o princípio porque, de certa forma, se presume que um profissional com determinada formação tem a capacidade de discernimento de saber certo que ou errado. Se eu assinei como voluntário, então não há possibilidade de eu ter vindo, porque eu sou voluntário. Então não adianta depois falar assim, não, eu não sabia que uma vez que não foi... O que não pode é um mercado, é uma metalúrgica, contratar 50 pessoas e falar que são todos voluntários e ganhar com a mão de obra. Né? Isso não é totalmente inadmissível. Então, talvez você não saiba, eu não quero entrar nesse mérito também de religião, mas há um número sem fim de pessoas, principalmente pastores, que propõem ações trabalhistas pedindo vínculo de emprego contra as igrejas. Não quero entrar em mérito de igreja, eu sei que sociologia, filosofia tem uma posição assim, bem crítica com relação à questão das indulgências, né? E as questões das contribuições, né? Mas é muita gente que, por uma questão, muitas vezes, ideológica, era pastor de determinada igreja e entra com ação contra a igreja. Quer dizer, como assim? Você entendeu, gente? Claro que tem determinadas igrejas ou determinados segmentos que pode abusar disso, entendeu? Mas se é um trabalho religioso, como é na ACD, eu não posso utilizar isso para tentar especular. Então, acho que isso é um grande problema. O artigo 3º da CLT, gente, ele define quem é um empregado. Então, ele fala que é uma pessoa que é subordinada, né, ou seja, recebe ordem, que marca ponto, que está lá todo dia, né, que tem... Então, esses requisitos, né, bem simplesmente falando, caracterizam um empregado. Aí você vê um cara que trabalha, uma pessoa que trabalha ela como um voluntário na ACD, por exemplo, no Hospital do Câncer, ele vai todo dia, ele recebe ordem, porque ninguém pode ir lá e como voluntário falar, vou fazer o que eu quiser, eu vou limpar. Sim, tem regras. Tem que ter uma coordenação para a atividade dele. Então, aí tem uma subordinação, ele tem horário, não pode chegar com... então, Marcos, se você ficou responsável para recepcionar o pessoal de manhã, para orientar qual é o andar, então tem que ter um horário, não dá para você chegar a hora que você quiser. Então, isso não faz com que ele seja um empregado, né, gente? É só um comando de direção da atividade, você entendeu? O que a mini-reforma agora traz é que bem ou mal, isso é importante saber, eles estão tentando criar uma forma de inserir a pessoa, o menor, no mercado de trabalho. Eu, gente, agora recentemente me aposentei por tempo de contribuição. É uma modalidade de aposentadoria em que você trabalhando por 35 anos, você contribuindo por 35 anos, você tem direito a uma aposentadoria. Eu comecei a trabalhar com carteira registrada com 14 anos. A época, e a sociologia é que fala disso, eu não posso ver o advogado falar isso, porque senão eu vou ser taxado de injusto. Mas, no passado, a sociedade tinha como valor aquele de pegar uma criança, por exemplo, que se chamava de criança, e já inserir ele no mercado de trabalho para ele ir adquirindo uma postura como homem, como cidadão, como filho, e foi isso que aconteceu comigo nos meus 14 anos. Hoje, quem tem 14 anos, tem filho, toma droga, tudo, mas não pode trabalhar. Mas, enfim, eu não quero entrar nessa porque tem também um lado da infância e tal,
que está sendo destruída. Mas, gente, infância com 14, 15 anos, data vênia, né? No passado, né, há 40, 50 anos, de fato, mas hoje não. Os 14, 15 anos não tem tanta responsabilidade, só não tem no trabalho, mas tem fora, é pai, né, tem um monte de coisa, né, que a sociedade hoje resiste, gente, resiste, que não deveria resistir. Mas o que eu quero dizer é que no passado, quem tinha 14 anos ia trabalhar, como eu comecei a trabalhar como office boy. Hoje as pessoas não conseguem entrar no mercado de trabalho por conta desse exército, né, ou conta dessa imposição de não se colocar alguém para trabalhar, você entendeu? E o Estado também teve um papel preponderante quando fez limitações para o acesso ao trabalho, principalmente por motivos de previdência, da Previdência Social, Marcos. Como a Previdência supostamente estaria com déficit, eles estão adiando há alguns anos já a entrada dessas pessoas no mercado, para quê? Para que eles só venham se aposentar muito lá na frente. Isso foi uma estratégia perversa do Estado. Né? As pessoas hoje não trabalham, essas regras para não entrar cedo trabalhar, tem muito a ver com o direito previdenciário, porque para protelar essa ida, né, para a aposentadoria. Então, o que tem hoje desses pontos da reforma é isso, é uma forma que eles chamam de Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário, que é para tentar fazer com que essas pessoas se insiram no mercado de trabalho. O Ricardo Antunes de Abreu, em 1989 para 90, ele tinha um trabalho muito interessante na antiga FEBEM, né, o nosso amigo Ricardo Antunes de Abreu, né, sociólogo, que era pegar os meninos lá da FEBEM, a gente sempre olhava de forma pejorativa, né? Hoje é Fundação Casa, tá, gente? Mas chamava FEBEM. Então, e as pessoas que estavam na FEBEM não eram delinquentes, eram pessoas que perderam pai e mãe, ou que os pais não tinham condições, e dava para o Estado a tutela do filho. Então, eles colocavam lá em depósito de criança lá, tal, né, que infelizmente era isso que acontecia, mas não eram necessariamente delinquentes. E tinha um projeto lá, um programa dele, do Ricardo Antunes, quando ele trabalhava na prefeitura, que era inserir esses meninos no mercado de trabalho. Então, e eu fiz isso, ajudei ele em 1990 a trazer eles para a empresa, né? Eu dei palestra, falava como é que tem que ser uma postura de alguém numa empresa, olha, você tem que tratar o seu chefe desse jeito, porque eles não tinham conhecimento disso. Nós fizemos esse trabalho. E das pessoas que trabalhou aqui na empresa por muitos anos, né, eu não quero me reservar o nome de não dizer quem é essa pessoa, ele foi admitido aqui na companhia, virou um grande pai, virou um grande trabalhador, hoje não trabalha mais na empresa, né, evangélico assim, muito respeitado e muito respeitoso, e trabalhou, veio para cá, nós conseguimos inserir essa pessoa aqui, entendeu? Então, o grande problema hoje é inserir o menor no mercado de trabalho, e essa mini-reforma tenta fazer isso com o nome, com uma cara de um voluntário, né? Que, né, nós temos que fazer várias críticas, né? Porque voluntário, ele precisa ajudar em casa. Mas você sabe que antes de você, eu queria que você fizesse. Eu tenho umas 5 coisas que eu quero, umas 5 perguntas que eu quero fazer para você, mas eu vou condensar aqui, porque antes de você fazer um pinga-fogo aí do que há de positivo na reforma de 2017, o que há de negativo, e nessa mini que estão fazendo agora, você me fala uma coisa muito importante, que é a questão do trabalho do jovem, né? Ou do jovem aprendiz. Né? Eu também fui em 1980, e eu gosto de... O meu filho fez esses dias para mim aqui um quadro que está aqui atrás, que é esse quadro aqui, deixa eu mostrar. Tá aqui atrás. É um quadro imitando o painel do DeLorean, De Volta para o Futuro. Por conta do Dia dos Pais, né? Ele fala assim, pai, um dia chegou, pai, quando que você pediu a mamãe em casamento? Eu falei, dia 25 de agosto de 2002. Ele falou, qual horário? Foi 10 horas da manhã. Aí somamos, aí também os horários que meus filhos nasceram, eles fez essa placa para mim aqui. Então, eu guardo muito as datas. E em 81... Eu prestei para o Senai. Eu tinha 14 anos. Prestei para o Senai. Só que na época, você podia cursar só o Senai, ou você podia também, durante meio período, e outro meio período você era aprendiz numa indústria. E eu passei no Senai, passei também no exame técnico, todo, né? Da Cobrasma. Companhia Brasileira e tal. E perdi na entrevista. Na entrevista eu não fui admitido. Aí depois eu fui entrar num programa de jovem aprendiz. Que eu falei, só precisava de dinheiro. Não vou ficar só estudando. Precisava de dinheiro em caixa no final do mês para ajudar minha mãe. E
E eu passei ao mesmo tempo também na Eletropaulo, entrei como aprendiz de escritório, prestei um concurso como aprendiz de escritório, fiquei até o último ano da faculdade, foi quando eu pedi demissão, olha que doideira, doutor. Pedi demissão de uma estatal em pleno Collor. Meus amigos mais porra louca falaram, peraí, aí já é demais. Tudo bem que na cantina da faculdade o pessoal vende cachaça, mas eu acho que você está exagerando. Enfim, mas às vezes o certo dá errado e assim vai. Então essa questão, hoje, foi muito importante isso. Só que eu já vinha lá, desde casa, com essa formação para o trabalho. Né? Que nem eu trabalhava desde 6 anos com meu pai, enfim. Então, volta à questão da ponderação. Nas condições onde fosse possível inserir o jovem no mundo do trabalho, porque em termos de linguística, não podemos falar de mercado de trabalho para esse grupo de jovens nessa faixa etária, se nós conseguíssemos ponderar e houvesse a possibilidade de inserir esse jovem no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, onde ele ficasse distante dessa exploração mais descarada do capitalismo, onde inclusive escraviza pessoas ainda hoje, onde algumas pessoas letradas escravizam profissionais domésticos. Então o que acontece? Tudo está sendo exacerbadamente discutido de forma extremista. E eu não quero cair no lugar comum dessa discussão do extremismo, mas isso está acontecendo. Então é o seguinte, se eu sou humanista ou se eu sou democrático, obrigatoriamente, tudo que cheire a algo que venha beneficiar ao capital, aos empresários ou à direita, eu tenho que ser automaticamente contra, porque senão eu sou o malvado. Se é algo que venha de pessoas mais do lado contrário, então eu tenho que rejeitar. Então fica essa situação onde a gente não pode ter um meio termo. Né? Então assim, se eu falo assim, poxa, eu acho até que não sou contra não. Você tem o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, tinha um programa bem interessante de jovens. Você aprende, porque assim, não é só você aprender tua profissão, mas você tem que ser gente. Você tem que lidar para além da tua quebrada, né? Veja só, você tem que conversar com o porteiro e com o diretor no mesmo patamar, né? Enfim, então, e esse tipo de comportamento vai facilitar, e isso nós aprendemos, esse é o diferencial, doutor. Eu acredito que o fato de você ter conseguido cursar a universidade, de galgar, de você ter conseguido a tua base, quando você fala de um bom pai, bom filho, mostra que você lá atrás você teve, se você não teve concretamente ao teu lado, mas você ficou em algum momento esse quesito. Você teve esse legado aí que possibilitou isso. E isso, para mim, é fundamental. O Estado é apenas uma parte para garantir os direitos, estabelecer os deveres. Mas o problema é que, às vezes, o Estado ele é tomado. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então nós estamos hoje no momento de defender o básico, de defender a estrutura, não é nem defender a emenda A, B, X, Y, Z. É que a gente não sabe, então virou uma balbúrdia esse negócio aí, né? Então, assim, fica esse revanchismo. Então, e as coisas são feitas de afogadilho. As coisas não são feitas às claras. Então, tudo... Vamos votar hoje. Então, era para ser votado tal coisa hoje. Era para ser votado reforma tributária. Ah, mas não teve acordo das bancárias. Então é o seguinte, põe na pauta, vamos discutir a reforma eleitoral, vamos discutir o distritão. Você entende? Então, esse tipo de coisa que é ruim. Mas só um outro parênteses que eu tinha falado de igreja. Eu posso sim discutir igreja, até porque é um dos elementos fundamentais das instâncias de poder que nós temos hoje, nós estamos falando. Haverá um ato dia 7 de setembro agora, tu não precisa entrar nessa seara, mas eu preciso, é objeto do meu estudo, que eu estou estudando 3 quesitos dentro da minha área de pesquisa, de sociologia, na área que minha especialidade é pesquisa eleitoral e processo eleitoral e perfil de eleitores, né? Então, trabalhadores, essa grande massa, e o que sobrou dos trabalhadores, né, vamos assim dizer, que consegue ser visto como uma categoria hoje, uma nova categoria, são justamente essas que o senhor citou agora, que são os entregadores, que são os Ubers. É uma nova camada de
de trabalhadores, né? É uma outra situação. Assim como eletricitários já foi uma categoria muito importante, gerou inclusive um ministro do trabalho, que foi o Rogério Magri. Em 89, eu estava no terceiro ano da faculdade, eu era da chapa de oposição eletricitária de São Paulo. A importância era tão grande daquelas eleições que nós ganhamos, a oposição ganhou o segundo turno, inclusive tinha um PCdoB na chapa, tinha uma corrente sindical do PCdoB na chapa, nós ganhamos o primeiro escrutínio e perdemos o segundo. Só que o segundo escrutínio, a apuração foi no batalhão Tobias de Aguiar da Rota. Você percebe? E naquela eleição, a importância, o ex-presidente do Sindicato Eletricitário de São Paulo virou ministro do Trabalho. Lá que diz que as cadelas também são gente, aquela coisa toda. Então, essas transformações, essas coisas, e falando da religião que eu estava falando, é um grupo muito forte que vai ser um dos sustentáculos das manifestações de 7 de setembro agora, Jair Bolsonaro. Um outro sustentáculo são os militares, que nós discutimos até há pouco, que um comandante comanda batalhões que congregam 5 mil homens, né? Estão sendo convocados por esse comandante. E parte desses policiais vão fazer a segurança do cidadão na Avenida Paulista, que dizem que vai ter uma manifestação, vai ter a Marcha do Povo Sem Medo e vai ter a Marcha do Bolsonaro. No que blocou, na borrachada ali que se dá, como que vai dar essa questão do direito? Então você percebe que então essas influências, né, essa tomada do Estado por determinada corrente é que pode conspurcar, pode turvar, pode desviar a aplicação de fato do direito, desde a questão da liberdade de expressão de quem é que está, ou mesmo no seguinte, quem que incitou ou não alguma coisa diante de um conflito. E aí, só para finalizar essa questão da igreja que tu falou, dos pastores, né, que são voluntários, mas depois de algum momento lá, talvez alguns, já tem situações como essa, que sempre um advogado me orientou do seguinte, um parênteses dentro do parênteses: procure tratar bem seu funcionário, porque boa parte dos casos de ação trabalhista não é por questão trabalhista, mas é da relação como você fala com ele. Tá certo? Ele fica magoado com você, ele quer te dar o troco, ele se vinga, ele mente, ele faz qualquer coisa, né? Então, e algumas vezes, assim, teve um pastor que disse, olha, na hora de distribuir o dízimo, na hora de se pagar o aluguel, de escolher a casa onde eu ia morar com a minha família, é aí que deu o problema. Tá certo? Porque envolve uma questão de coisas. Desse voluntariado tem lá, você é voluntário, mas o aluguel por conta da igreja, a escola, né, o convênio, etc e tal. Então tem isso, imagino. Agora tem a questão das doações, tem até aquela Urache, se não me engano, ela fez algumas doações. Do ponto de vista legal, aí uma curiosidade. Se eu doei um carro, se eu tenho um carro, eu não assinei nenhum contrato doando o carro, mas eu assinei o DUT lá, o documento de transferência do veículo. Isso legalmente é uma transferência. Isso vale como documento. Essa é uma questão aí, eu sempre vou usar o termo sociológico para tentar justificar que tudo é culpa da sociedade, certo? Tudo é culpa da sociedade. Porque, veja bem, o que se discute hoje com relação à doação, essas coisas, aqui no Brasil, infelizmente, diferente de outros lugares, mais maduros socialmente falando, existe uma coisa que se chama autonomia privada da vontade, aquele que nós falamos do professor, do advogado, assinar um papel e ir lá discutir na justiça. É autonomia privada da vontade. Então, ora, se uma pessoa que é absolutamente esclarecida se entregou, nós temos o caso do jogador Kaká, que tinha lá doações lá vultuosas à igreja, lá tal, depois de um determinado momento, parou. Ele fazia por livre e espontânea vontade. Embora a igreja tenha... Não, assim... Sim. Olha, sim, eu concordo com isso. A igreja tem o papel... Claro, a igreja faz isso mesmo, faz parte... Mas ele foi porque ele quis, ninguém pôs um revólver na cabeça dele. Isso, agora se você pegar alguém assim que... Por exemplo, os curandeiros de plantão, né? Então, olha, Marcos, para eu curar teu filho desse problema aqui, você tem que me dar o carro e tal. Então, esse tipo de coisa, isso é um falso, isso é um falsário.
Agora, as convicções, eu conheço gente que abriu igreja, meu amigo meu que abriu igreja não vive de dinheiro, abriu por convicção. Esse rapaz que o Ricardo Antunes de Abreu colocou aqui na companhia há 30 anos atrás, ele é não sei se chama missionário ou pastor, o que é, e não vive de dinheiro, ele tem uma atividade dele profissional e vive fisiologicamente, né? É uma questão. Ele professa uma fé, ele não faz da fé uma renda para ele. O que ele acontece tem a renda dele. No país é essa questão que eu disse da boa-fé. Então, alguém que em algum momento achou que saiu perdendo, ele vai lá e vai na justiça. E a justiça, ela tem feito... aí tem sentença para tudo quanto é gosto, né? Eu, particularmente, acho que a primazia da vontade, ou seja, a autonomia privada da vontade. Quem é o Marcos Sociólogo? Você foi enganado, Marcos Sociólogo? Um sociólogo enganado pela igreja? Faça-lhe um favor, né? Então, assim, aí nesse caso não tem condição. Agora, você pega lá um hipossuficiente, uma pessoa muito simples, que quase não tinha bens, e deu, eu acho que uma outra. Então, tudo, Marcos, tem que ter a questão da contemporização. Sobre a tomada do Estado, desde que o mundo é mundo, que isso acontece. Né? Desde que o mundo, isso acontece, né? Mas a própria Revolução Francesa é o caso típico disso, né? É que quem tomou o Estado foi o lado bom, né, Marcos? Né? O mundo é o que é hoje, porque não aquela questão da liberdade, né? Então você acabou com a guilhotina, aquela coisa toda. Então, sim. Você deu um tempero de liberdade, né, para a sociedade diferente. Um dos principais valores da Revolução Francesa era o meu direito de expressar aquilo que eu queria. Hoje, né, diferente de outros países, aqui no Brasil, estranhamente falando, e aí fazendo uma crítica à sua fala e de alguns juristas, nós estamos querendo limitar o direito de falar. Na Revolução Francesa, nós acabamos com uma guilhotina para eu ter o direito de falar o que eu queria. Se eu falar, Marcos, você é um... Tá vendo, tá, Marcos? É um negro, safado, tal. Opa! Você vai pegar essa minha fala, vai entrar com uma ação por injúria, por difamação, por racismo, por tal, papapá. Você vai usar o instrumento que o Estado Democrático de Direito te dá para tomar a providência, entendeu? E não, por exemplo, mano militar, né, querendo dogmatizar uma sociedade, porque alguém... Poxa, o caso do Sérgio Rei, você entendeu? Não estou defendendo Bolsonaro, pelo amor de Deus. Eu defendo o direito de todo mundo falar. Nos Estados Unidos, né, agora eu vou parafrasear um jornalista que eu gosto muito, mas eu não quero falar dele aqui, porque senão vocês vão querer me taxar de... Né, não, vocês não, aqui nós estamos no meio extremamente democrático. Desculpa, eu me redimo, né, você. Alguns ouvintes... Sim, alguns com certeza... O capitalismo de selvagem, vamos matar esse advogado, vamos lá... Não é isso, né? O estudo, viu, gente, né? A luz, o iluminismo, ele traz para a gente um tipo de visão, né, gente? É diferente daquilo que está do data vênia, né? Se eu tivesse dentro de um sindicato, só com aquela ideia, claro que é uma ideia interessante, mas eu tenho que olhar, eu tenho que ver que talvez aquele dono daquela mercearia, que está com muita dificuldade, ele mereça também uma atenção. Não é porque ele é um empregador que ele tem que ser usurpado, tal, né? Nós temos que ter um pouco isso. Mas eu quero dizer que nos Estados Unidos, a Constituição realmente ela é muito séria. Ninguém coloca uma interpretação diferente de como acontece direto no Supremo sobre algo que está na Constituição. Se está dizendo que é liberdade de expressão, Marcos, eu posso dizer o que eu quiser de você, só que eu tenho que assumir as consequências perante você. Você entendeu? Agora, o que eu não posso é essa política. Então, o Estado, ele sempre foi apossado. Ele foi apossado pelo Vargas, depois ele foi apossado pelo PT, você entendeu? Assim, ideologicamente falando. Então, nós tínhamos um Estado que era um modelo, né? Eu votei, inclusive, né? Dessas pessoas por acreditar também, né? Como eu votei muitos anos, a minha vida inteira, sempre votei na Ana Maria Martins, do PCdoB, sempre votei no Aldo Ribeiro. Eu votava para vereador, esqueci, o vereador, eu sempre votei nele, esqueci, desculpa, gente, tal, mas eu sempre votei no PCdoB, era vereador, deputado, Ana Maria Martins para deputado estadual. Completa. É assim mesmo, você entendeu? E não era... Quando tinha o nome, é legenda. Eu já fiz isso também com meus partidos preferidos. Nada disso, não é uma questão de ideologia. Sim. Eu esqueci o nome lá. Enfim, então o Estado, ele foi se apossado pelo PT também, entendeu? E agora foi se apossado
democraticamente por outra, e assim vai ser o mundo para sempre. Nós temos o Trump, que se apossou ideologicamente do Estado, depois agora é o outro, então isso é o exercício da democracia. O que não pode acontecer, data vênia, todas da galáxia, é um Estado centralizador e único, né? Então, por exemplo, não tem eleição na Venezuela, não tem eleição na Coreia do Norte, então isso não pode acontecer agora. Isso é um produto da democracia, né? Hoje está o Marcos como prefeito, amanhã está o Leonel é um péssimo prefeito, pô, eu tenho saudade do Marcos. A Erondina, para você ver, foi uma das melhores prefeitas que nossa cidade já teve, sabe? Uma das melhores prefeitas que a cidade já teve. Mas eu não posso falar que todos os petistas foram bons prefeitos de São Paulo, você entendeu? Não, com certeza. Então, talvez. O Estado sempre foi apossado, né? Agora, essa posse, só para concluir, a posse do Estado tem a ver com a legislação, com o legislativo. Sim. Esses caras fazendo conluios, negociando, tal, por mais que o Ministério Público entre, por mais que o terceiro setor entre, que a imprensa entre criticando, denunciando, ainda há esse jogo de compra, né? E nós estamos aí recentemente vendo esqueci o nome dos valores. Eles estão fazendo, criando lei ao sabor de quem hoje está no poder, né? Esse é um reflexo. Talvez essa seja as minhas palavras mal colocadas, essa tomada do Estado, eu coloquei aspas nela, mas é o seguinte, essas negociações, ou mesmo negociatas, ou mesmo acordos, conluios, conchavos, né, que a gente usava... Um amigo sociólogo meu me disse uma vez que faz parte da política, é o jogo da política. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o que está acontecendo assim, como está muito bagunçado, então é assim, o ministro da STF diz o seguinte, bateu, levou, olha só, veja só, e aí você fala, caramba, se eu concordo com algum ato dele, não quer dizer que eu concordo com tudo dele. Aí eu não concordo com essa fala dele, porque isso significa o seguinte, ó, independente do que for, eu vou trincar os dentes e vou para cima, porque não vai passar mais nada. Do outro lado, tá bom, então eu vou travar aqui. Não tem um ministro, o ministro aposentou, não foi escolhido um novo ministro do STF. Começa assim a brincadeira. Um novo ministro de Estado... Isso eu acho que é o Estado ser tomado mesmo, entendeu? Porque é o sabor do interesse pessoal. É nesse sentido um pouco que eu tô... em termos de questão ideológica... Como você mesmo, nós somos pessoas maduras, né? Quando eu era menino, eu participei de um treinamento das Farcs, lá você foi professor da PUC, na faculdade na matemática e física da PUC. Sim. Em 1983, estava lá dentre os palestrantes, estava lá o Henrique Carneiro, né? Um racha enfim... e aí, lá eu decidi que eu não ia participar da guerrilha, porque eles me exemplificaram por meio de um filme Super 8 como funcionar a gravata colombiana. Gravata colombiana era um artifício para demonstrar para as pessoas que elas não deveriam ser caguetas, não deveriam delatar, né, caso os guerrilheiros fossem os caminhos e tal. Então a gravata colombiana consistia em incisão de orelha a orelha, né, na garganta, e puxava a língua, traqueia, esôfago, tudo para fora, então ficava uma gravata, né? Então quando eu vi aquilo, eu falei, bom, no máximo eu vou ser, que eu gosto de cozinhar, vou ser o cozinheiro da revolução, porque não é para mim pegar em armas, de maneira nenhuma. Então eu não tenho, assim, em 83, no primeiro comício das diretas, por exemplo, lá no Pacaembu, para Charles Miller, uma garoa danada, eu chamava o Lula de pelego. Então eu não tenho essa ilusão, eu nem milito mais, desde 89 que eu não milito mais, enfim. Tenho meu posicionamento humanista, de esquerda, defendendo... Nossa consciência política, que é o mais importante também. Só que eu acho uma aberração chamar o Lula de esquerda. E chamar o Lula de comunista, então, eu acho um delírio absurdo, né? Quando eu vejo alguém preocupado com a volta do comunismo, você pode contar. Ele acredita que a Terra é plana. É fato. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa ilusão que com o outro, né, as coisas vão sair fora do eixo capitalista, e é isso mesmo, tal, um mais brando, ora mais selvagem.
Agora, o que está me preocupando, de fato, não só eu, mas muitas das pessoas, talvez até você, é essa corrosão do processo. Essa corrosão, onde é tudo colocado numa vala comum, onde a justiça... Veja só, eu não sei que efeito tem isso para os seus alunos em sala de aula. O que eles estão entendendo de direito, um menino de 18, 19 anos em sala de aula? Não sei se você dá aula ainda, mas para esses garotos... Sim. Eu fico pensando o que eles estão entendendo disso e quais advogados e juízes surgirão a partir desse momento pandêmico do direito, inclusive, né? Tem uma pandemia do direito nesse momento, né? Marcos, é isso que me preocupa bastante também, doutor. Nós temos acho que o tempo, né, um pouco exíguo, né, então eu acho que a gente também não tem que ir um pouco direto no ponto, né. Só fazendo uma correção, Jamil Murad, tá? Eu queria pedir desculpa, eu não podia nunca ter esquecido do Jamil Murad, tá? Mas enfim, mas você virou um pelego, então, não, gente, eu tenho minha formação humanista, histórica, política, Pronto. Maturidade. Mas o país, ele vive por uma ruptura social, né? Mais que política, ele vive social. Porque política, amanhã, o presidente hoje pode ganhar ou não a eleição, pode ser que seja o Ciro, pode ser que seja Dória, pode ser que seja qualquer coisa aí, que pode ser que não seja nem bom para o país também. Mas, politicamente, sempre vai ser desse jeito, certo? A Dilma estava lá, tiraram a Dilma e tal, né? Veio o Temer lá e tal, que não quero falar nada, porque senão eu posso ser muito mal interpretado aqui, né? Mas tecnicamente, assim, teve algumas coisas legais do governo Temer lá, mas é que o pessoal tem um pouco de ranço porque ele foi o articulador lá da saída da Dilma. Mas, enfim, politicamente sempre vai ter esse problema. O meu problema hoje, e aí eu vou falar especificamente da ruptura dos direitos trabalhistas, é a ruptura social. Nós estamos vivendo uma evolução social muito grande. Agora, recentemente, nós tivemos a dissolução de uma banda de punk chamada Garotos Podres. Garotos Podres, né, para quem não sabe, é uma banda da década de 80, 90, absolutamente politizado. O Mal é professor, mestre, doutor pela USP, você entendeu? O cara absolutamente politizado. E algumas pessoas que estão da banda, por contingência da vida, um lá foi fazer direito, né? E o mundo, né? Ele meio que encaminha a gente. Eu quero fazer sociologia, eu quero fazer filosofia. O Mal faz direito ou não? Não, o Mal não. O Mal, ele fez filosofia e mestrado e doutorado na USP. Inclusive, a tese de doutorado dele foi justamente sobre a questão da Revolução Cubana, lá, um negócio muito louco, sabe? Mas legal. Os integrantes da banda, um deles foi fazer direito. E sim, fazendo direito, ele vai ter uma visão de mundo, ele vai ter não uma lobotomia, mas ele vai chegar uma gama de informações para ele, diferente daquela que muitas vezes a gente... Eu não estou fazendo crítica, né, a quem é anarquista, mas nós temos que viver de um jeito muito mais amplo. Quando eu disse no começo da nossa fala que é importante você estudar, importante o iluminismo, importante o conhecimento, para você poder e dialogar com todas as frentes e falar, olha, Marcos, você está errado nisso, você está errado naquilo, pô, que legal. Então, você não é um árbitro, mas você entende a sociedade de forma globalizada, assim, não globalizada de planeta. Você entende no contexto todo, você entendeu? E essa ruptura social, ela traz malefícios para a gente. E o que acontece hoje? Quem tem o poder hoje tem propagado a ideia de que precisa desonerar a folha de pagamento, que é uma coisa importantíssima mesmo, só que essa não é a saída. A saída não é precarizar as condições de trabalho. Quem está me olhando, quem está me escutando e tem um pequeno negócio, não é disso que eu estou falando, gente. O que eu estou falando é para tirar o jatinho lá do deputado. O que eu estou falando é para tirar os 15 assessores do desembargador. O que eu estou falando é para tirar os 30 assessores do ministro do TST, se é o caso lá, sei lá. É para tirar as viagens do deputado. Cara, é um volume de custo. Aqueles empréstimos do BNDES para fulano de tal comprar jatinho. Estado eu gosto bastante de filme, né? Cinema, tá lá no Marvel, tem aqueles buracos negros, né? Que vai entrando tudo. O Estado é isso, gente, né? A despesa do Estado, o peso do Estado para a sociedade é gigantesco. E o Estado, ao invés de diminuir a fatia dele, da ganância dos impostos... Os privilégios de quem gera o Estado? Porque se ele diminuir o privilégio, ele diminui o tributo, porque ele precisa do tributo para bancar esse monte de privilégio. A primeira coisa que tem que acontecer não é bancar, passar por empregado... Seriam dois ganhos de uma vez só, né? Pois você diminui o custo, diminui o tributo para pagar esses custos. Só que o que está acontecendo é que estão passando a conta para o empregado. Quer dizer, o grande problema de um empresário, o empresário também não tem culpa, o mau empresário, não estou dizendo disso.
né? O grande problema do empregador é o custo do trabalho. Tem muita coisa e tal. Mas não é isso, gente. Não é o 13º, não são as férias, não é o aviso prévio que encarece, o fundo de garantia que encarece a mão de obra. Não é isso. É todo aquele tributo federal que vem junto com isso. Então, o Estado devia diminuir o tamanho dele, por 500 deputados, gente, pelo amor de Deus, né? Muita gente. Será que precisa essas câmaras aí de vários municípios ter tanta gente? Será que precisa na Assembleia aqui de São Paulo ter tanto deputado estadual? Para que tudo isso, gente? Me fala para que tudo isso? Um volume de dinheiro gigantesco que faz aumentar tributo, aí o Estado, por exemplo, o ICMS, né? Vai apertar as empresas, a empresa vai falar que é o empregado que tem o custo. Então, acho que uma fórmula, uma saída mágica para isso é, primeiro, não mexer com o direito trabalhista, essa corrosão de direito trabalhista, embora de boa fé, né, com boas intenções, mas de boas intenções, né, gente? Quem já leu aí O Príncipe, né, vê que Maquiavel, né, estava todo cheio de boas intenções lá, mas... E o inferno, sim. O inferno, assim. Então, eu acho que é interessante isso tudo que o legislador quer colocar. Ele passa a conta para o empregado, mas eu acho que passa a conta por medo e por covardia, porque o que o legislador devia fazer, o que o deputado federal devia fazer, o que o vereador é diminuir a máquina do Estado, diminuir o peso do Estado, diminuir o tributo, e eu vou pegar essas empresas e falar, você vai ter menos encargo trabalhista agora. Encargo trabalhista não é fundo de garantia, gente. Encargo trabalhista não é o INSS do empregado para ele se aposentar, é a parte do empregado que é gigantescamente muito maior do que o empregado. Pra vocês verem, o empregado contribui lá, sei lá, com 11 pontos, alguma coisa, o empregador com 20 e poucos %. Aí tem mais o seguro de acidente de trabalho, mas isso... Gente, é isso tudo que onera a folha de pagamento. Então, a grande sacada, né, com essas questões de reforma, eles tentam passar para o empregado a conta, mas não é o empregado. O empregador que está me ouvindo não tenha em mente que a culpa é do empregado, porque eu tenho que registrar, tal. Não é isso. É o Estado que te enfia um monte de imposto, de tributo, e você, infelizmente, na soma total, você precisa bancar isso. O Estado deixa essas duas bases fundamentais da relação trabalho-emprego se virarem sozinha, praticamente, tá? A questão... Aí você é a história da boca torta por causa do cachimbo lá, entendeu? Você fica propagando que o problema são os encargos trabalhistas, todo mundo compra essa ideia, e fica o exército de trabalhadores sem um amparo, sem nada, né? Aqui nós estamos qual a principal, desculpa, mas qual que é a principal... Pedro, vamos assim dizer, olhando pelo lado do trabalhador, não precisa ser o ponto de vista do Conluta necessariamente, mas no geral, assim, qual o principal, onde o trabalhador perde nessa reforma que está sendo discutida agora? A forma que está sendo discutida agora, ele traz alguns elementos para você relativizar o vínculo de emprego. A relativização do vínculo de emprego, que é a grande perda, tanto na reforma passada quanto nessa. O que significa relativizar o vínculo de emprego, gente? É criar categorias, embora a ordem mundial está aí, tá, gente? Eu, como advogado, eu posso sair da minha empresa aqui depois do horário e trabalhar como Uber. O Marcos, como sociólogo, como mestre pela USP, o que escambau. Ele pode sair e trabalhar como Uber. Eu conheço gente, empresário, amigo meu, que é dono de empresa. Pode parecer uma mentira, né? Se alguém tiver interesse de saber no detalhe de quem eu estou falando, me faça o contato. Tá? Eu conheço um empresário que sai da empresa dele e vai trabalhar de Uber à noite. Eu juro por Deus, eu estou olhando para a luz e falando que é por essa luz que eu estou falando isso. Amigo meu que tem empresa que está numa pior e está à noite fazendo o serviço de Uber. Então, o que eu quero dizer é que o empresário que está me vendo, a grande hoje discussão, né? Nós temos o mundo, a coisa atual, é o Uber, isso, é plataforma, é algoritmo, essa coisa toda, isso é o mundo atual. Só que é o seguinte, a conta está sendo passada para o trabalhador. Aqui não é um discurso de esquerdista, nada disso, né? E vai ter um reflexo no futuro. Eu sou da geração passada que ainda se aposenta. Eu acabei de completar 35 anos de contribuição e estou lá recebendo o valor da INSS, mas continuo trabalhando.
Mas essa figura do aposentado, embora algum pode falar, não, mas eu não preciso ter vínculo de emprego para me aposentar, eu posso contribuir todo mês com o meu carnê. Gente, o cara lá vende o almoço para comprar janta, ele trabalha lá, recebe lá um valor por mês como autônomo, ele que tem que bancar tudo. Você sabe que no dia a dia, ele vai olhar aqueles R$ 400 de contribuição do INSS e vai falar, poxa vida, e vai. Quando ele viu, já passaram 10, 15 anos, trabalhando como autônomo, muitos de vocês que estão ouvindo podem ter passado por isso, trabalhado quase uma vida inteira, 10, 15 anos como autônomo, não contribuíram. Se tivesse contribuído, teria essa aposentadoria. Por que estou dizendo isso? Porque se você tivesse aquela proteção inflexiva, aquela proteção que muitos querem defender como pejorativa, que é o vínculo de emprego, você estaria hoje numa condição perto de uma aposentadoria. Eu estou completando na companhia que eu trabalho hoje 33 anos de empresa. Se eu não estivesse nessa companhia, tivesse feito outras opções de vida, talvez eu não tivesse me aposentado, talvez não tivesse uma segurança de ter mensalmente um salário para bancar um mestrado, para bancar uma especialização, para bancar um doutorado. Então, o que eu quero dizer, independente de ideologia, as reformas com boas intenções em muitas coisas, mas a questão central, nuclear, é falar o seguinte, é defender que nós estamos vivendo uma nova era, a era do Uber, a era da uberização, que é o termo que se criou, né, de gente querer, do empreendedorismo e tal. Só que isso vai vulgarizar essa parte trabalhista, não porque alguém está metendo a mão nos direitos, porque a figura do empregado que tem a proteção, né, com todas as garantias, inclusive o fundo de garantia, ela está sendo colocada como opção, né? E que é uma coisa legítima também, né? Porque muita gente não quer ser empregado, né? Nós tivemos, viu, Marco, para vocês entenderem, que os entregadores, eles não são muitas vezes enganados. Nós tivemos uma decisão aqui de São Paulo, do Tribunal de São Paulo, que condenou uma dessas empresas de entrega a registrar todos os centenas e centenas de motoqueiros, motoboys. Eles foram para frente do Tribunal Regional do Trabalho, fizeram uma manifestação dizendo, caramba, eu não quero ser registrado coisa nenhuma, eu não pedi para ser registrado, não, eu não quero, não, eu quero ter a minha liberdade de ir para onde eu quiser, de ter a escolher para quem eu vou trabalhar. Então, a sociedade vive esse dilema, você entendeu? Escolher o preço do melhor frete. Escolheu essa coisa toda, embora tem um custo social, né? Porque escolher ser entregador, você não tem seguro de vida, né? Você não tem... Os caras que entregam comida pra gente, né? Às vezes tá trabalhando lá sem ter comido nada, né? Eu, assim, infelizmente, uma mazela da sociedade atual, muitos desses entregadores abrem as marmitas lá para comer. Eu pedi comida de um restaurante, que eu costumo pedir, só faltou vir com um cinto de castidade lá, a coisa, porque a sacola estava toda lacrada dentro, assim, com várias etiquetas, o prato veio blindado, né, igual, né, um restaurante aqui de camarão, veio blindado, e depois teve um saco com um anel, assim, que não dava para o cara tirar. Sabe por que isso aí? O cara não comer. Porque eles estavam abrindo. Não porque é uma represária, não, tem que fazer isso, ninguém pode mexer na tua comida, mas é porque isso é comum, isso tem acontecido. Alguém aí deve ter algum exemplo de alguém que mexe na comida. Sim. Mas isso é uma mazela da sociedade. Ele está trabalhando 8, 10 horas sem ter o que comer, e claro que não justifica, né, Marcos? Se eu entregar a tua comida porque eu estou sem comer, eu vou pegar 2 batatinhas de cada entrega lá e tal. Isso não justifica, mas é uma mazela de uma realidade. Essa nova ordem, essa nova era é uma coisa positiva, sim, só que eu vou criar um exército de desafortunado e a conta vai vir lá na frente, você entendeu? É muito bom falar de reforma, as reformas são interessantes, mas as reformas, aquela trabalhista, não é só de direito trabalhista, também de reforma processual. Por exemplo, a última reforma lá do Temer teve penalidades para testemunha que mente no processo. Olha, não precisava ter penalidade, viu, gente? Porque eu aprendi que não devo mentir, principalmente em um processo. Lá nos Estados Unidos, todo mundo já viu o filme, que o cara coloca a mão na Bíblia e tal. Eu honro, né? Falar a verdade, eu juro falar a verdade. Aqui o cara assina um papel, chega na frente do juiz e fala que não assinou. Um grande apresentador de televisão aqui, um jornalista, ganha 1 milhão por mês, vai lá e fala que foi enganado, assina o papel, você entendeu? Fala que era enganado, fala que é um hipossuficiente. Então, isso é um problema nosso, da sociedade. Mas as reformas, que traz alguns pontos de matéria processual, aqui, por exemplo, fala que o juiz, nessa nova reforma, nós temos um problema na Justiça do Trabalho hoje, que é você fazer um acordo com o sindicato e o juiz ir lá e anular a cláusula sindical, não concordar com a cláusula sindical.
Tem Por falar em sindicato, doutor, olha a oportunidade que eu tenho. Eu lembro que eu tenho aqui muitos conhecidos na área sindical, sindicatos bancários, sindicatos dos químicos, metalúrgicos, vários deles, enfim. E teve um processo de que, da questão do imposto sindical, se pudesse falar rapidamente como que ficou, por onde caminha essa situação, porque alguns sindicatos, inclusive, olha só aí de novo a questão da ponderação. Olha a questão da ponderação. Tem alguns sindicatos que são de fato de luta, sindicatos que mantêm um trabalho muito bom, interessante. Inclusive, são esses que estão sobrevivendo, que usaram da criatividade, inclusive, até para transformar suas colônias de férias em Airbnb, né? Porque as colônias de férias e os serviços prestados pelos sindicatos, né, que poderiam ser prestados pela sociedade ou mesmo com os recursos do próprio trabalhador, como cabeleireiro, dentista, etc., e colônia de férias, né, passaram a ser algo de um atrativo do sindicato para além da luta dos trabalhadores. E parte disso era mantido não só pela contribuição sindical, mas também pelo imposto sindical. E esse imposto sindical fez com que fossem criadas estruturas burocráticas gigantescas, e criar aqueles gato gordo, né? Tanto nos sindicatos patronais quanto no sindicato de trabalhadores. Agora, então vamos acabar com o imposto sindical. Só que aí você automaticamente acaba também com uma estrutura de luta dos trabalhadores que viria a sustentar essa resistência, vamos dizer assim, essa precarização do trabalho. Então você tem, por um lado, um benefício, existe uma leitura da sociedade que caminha por esse caminho, né, por esse lado, que é, ao passar pelo Estado, ao ocupar por um período de tempo o Estado, ou dirigir o Estado, os partidos de esquerda conseguiram propiciar durante aquele período, né, uma espécie de paraíso onde você podia ser tido como um consumidor, né, e é isso a parte do discurso que faz com que talvez o Lula queira voltar agora. Eu ouço isso dos meus amigos, né? Não, porque o Lula fez para ProUni, fez Bolsa Família, não, tá bom, mas só tem que ser eternamente grato até quando? Tá. Mas ao ter essa passagem pelo Estado, automaticamente ele trouxe para essa estrutura os representantes sindicais, e que também engordaram aí dentro dessa estrutura estatal. E os sindicatos ficaram abandonados de alguma forma. E aí veio esse golpe, né, tomada E aí é o seguinte, os sindicatos ficaram sem defesa, acabou o imposto sindical, e agora não há mais aquela estrutura. Então, aquele trabalhador, e esse foi um dos motivos do nosso bate-papo de hoje, que está fantástico, precisamos marcar um segundo, né? Eu, como sociólogo e que analisa perfil do eleitorado, pensar o seguinte: quem são esses trabalhadores agora, nesse momento? Não são os trabalhadores de 20 anos atrás, quando o Lula foi eleito. E muito menos aqueles trabalhadores quando ele começou na vida política e sindical dele lá em 77, 78. Né? Então o mundo se transforma, o mundo do trabalho se transforma, os partidos se transformam, a estrutura de poder se transforma. E essas transformações, às vezes, não é só um revezamento de poder, né? Mas o problema agora é esse chacoalhão que deu, essa bagunça que tá, né? Ao se fazer essa reforma trabalhista ou qualquer uma outra coisa, onde toda a política, toda a estrutura partidária, estrutura congressual, jurídica, está voltada para a defesa daquilo que seria o solo onde se dá esse embate das forças políticas. Eu, como cientista político, não tenho como deixar de analisar isso em todos os aspectos. E aí, esse meu agradecimento em ter a oportunidade de contar com pessoas como você, doutor, de esclarecer e de fazer com que a gente saia dessa bolha, porque senão a gente fica, ok, eu tenho meu pensamento X, só que eu preciso ter esse discernimento e puxar ali. Quando se fala em relações de trabalho, eu tenho um filho de 18 anos que me perguntou o seguinte: pai, eu vou trabalhar com vocês, minha esposa também trabalha comigo, ok, tá, mas como que vai? Vocês vão me contratar como? Meus benefícios? Tá? Eu falei, amigo, o teu caso, você vai ser MEI. Entendeu? Você vai ser MEI porque você já tem condições de gerir uma pequena empresa, pequena não, uma nano empresa, onde presta serviço para mim. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu não monto um link para fazer reunião.
Essa arte que aparece na tua tela também não. Um relatório de pesquisa, uma apresentação, não. Eu pago ele para fazer isso. Você entendeu? Porque eu trabalhava com meu pai quando eu era pequeno. Meu pai tinha umas casinhas de aluguel, era eletricista e eu ajudava ele. E eu fui estudar eletrotécnica não é porque eu amava a profissão, mas porque meu pai já me sustentou sendo eletricista. Só que a faculdade, não, vou fazer sociologia. Você entendeu? Então tem que roer o osso. Eu não preciso necessariamente gostar num primeiro momento que eu faço, mas eu preciso pensar como que eu vou me estruturar. Falei, Marcos Filho, meu amigão, vai por esse caminho aqui, depois você segue o seu, mas a tua orientação é essa. Alguns não têm, a esmagadora maioria não tem. Meu filho é um privilegiado. Então, no caso dele, ele vai ser MEI. Agora um outro vai precisar de uma proteção trabalhista, ele vai precisar de uma estrutura, vai precisar que no contrato dele tenha a cesta básica, porque R$ 1.088, eu não sei quanto está o salário mínimo, não sei como é que tá, não dá. Vai precisar ter o vale transporte, vai precisar ter um vínculo e assim por diante. Doutor, eu peço, pelo avançar aqui, que foi muito gostosa a conversa, que você faça suas considerações finais. Tá bom. E eu te agradeço muito aqui. E a gente prossegue. Eu sei que você tem, estou até avançando no tempo, você tem outros compromissos, com certeza, né? Tá no teu horário. Eu queria só falar um pouco sobre a questão sindical, já que você me cutucou aí. Eu queria primeiro falar, e bem rapidamente, que a coisa mais importante que existe na sociedade é o sindicato. A coisa mais legítima, mais importante, mais valorosa da vida é o sindicato. Vou parafrasear de novo o Papa Leão XIII, que na encíclica Rerum Novarum, ele deixou muito claro que era a favor da aglutinação dos trabalhadores através de sindicatos, através de associações, para exigirem seus direitos. Entendeu? Então, isso é uma coisa absolutamente legítima que se faça. A própria Revolução Francesa foi contra isso, não se permitia aglomerações, entendeu? Então, foi justamente para isso, para que se fizesse essas aglutinações. Então, o sindicato é uma coisa absolutamente pertinente. Eu lembrei agora, quem tiver curiosidade para saber qual é o papel de um sindicato numa sociedade, assista um filme lá, eles não usam black tie. É um dos filmes, uma das obras magníficas do cinema brasileiro que mostra muito bem o que é o valor de um sindicato. É alguém sendo espremido, alguém sendo massacrado e tentando brigar por direitos basilares, né, de um trabalhador, né, e tomando pancada da polícia. Então, o valor do sindicato é absolutamente mensurável. Eu quero ser repetitivo e chato. Gente, o sindicato é uma das coisas mais valorosas e importantes da humanidade. Ponto. O sindicato, depois da era Vargas, principalmente no Brasil, e é a questão sociológica de novo, né? Eu estou igual um papagaio falando de sociologia. Não, mas eu estou lisonjeado. Se lambuzou, gente, lambuzou. O Vargas deu um cala-boca para os sindicatos, né, dando uma contribuição obrigatória para essas pessoas, você entendeu? E desde a era Vargas que os sindicatos se lambuzaram com uma contribuição forçada, forçosa e obrigatória de todos os empregados, entendeu? O Brasil é um dos poucos países que não aderiu à Convenção da Liberdade Sindical. Não sei se você sabe disso, Marcos, entendeu? Um dos poucos países que não aderiu à Convenção da OIT, que fala da liberdade sindical. Dentre outras questões da liberdade sindical, é que você não seja obrigado a pagar contribuição nenhuma, principalmente imposição por lei. Mas por que isso nunca aconteceu, Marcos? Porque quem tinha tomado o poder até então, mesmo que não seja alguém um pouco mais da esquerda, tal, e Vargas não era da esquerda, né, não era o comunista, alguma coisa nesse sentido, é que foi por conveniência. Então, os sindicatos se lambuzaram por décadas e décadas. Para você ver, gente, como essa questão do sindicato foi um abuso. Nós temos um sindicato do Rio de Janeiro, se eu não me engano, se eles conversaram, eu não quero ser leviano de falar qual é, o pai, presidente do sindicato, passou a presidência do sindicato para o filho por testamento. Isso é um caso conhecido. Capitania hereditária. Isso, Marcos, juro por Deus, isso aí, todas as questões que eu estou colocando para vocês, se vocês quiserem dados, informações, quiserem provas, o Marcos me faça um contato comigo que eu mando para vocês. Você entendeu? Sim, tem coisas que pode dar um Google aí, vocês verificarem. Nós temos aí sedes de sindicato que são verdadeiros templos, gente. Você entendeu? O sindicato perdeu absolutamente o seu papel de tutela do hipossuficiente, perdeu absolutamente o seu dever de zelar pela manutenção dos princípios básicos.
Você entendeu? Aí veio, Marcos, essa pancada que foi acabar com o imposto sindical. Para mim foi ótimo. E eu vou te explicar por quê. Nós tivemos, como é uma bezetacil, quando nós ficamos, gente, no passado, a medicina não era tão avançada, então quando você tinha algum problema, Eu lembro da bezetacil. tomava uma injeção que chamava bezetacil, então a penicilina. A penicilina, na guerra, eles não sabiam, o cara cortava o pé, tinha algum problema, o cara dava penicilina no cara lá, você entendeu? Porque aí matava tudo, o cara acabava com tudo. Então, foi isso que fizeram, acabando com o imposto sindical. Acabou com aquela mazela de acabar com um número sem fim de sindicato que não tinha propósito nenhum, gente. Tem um sindicato, né, dos enfermeiros aí, que judia dos enfermeiros, porque todo ano o pessoal precisa lá fazer uma fila na porta do sindicato para que ele outorgue lá a não contribuição, o cara tinha que manifestar o interesse dele de não deixar, o cara só abria uma vez por ano o sindicato. Isso é um dos exemplos de sindicato que só abre a porta uma vez por ano, gente. Não tem atividade nenhuma, sindicato de fachada. Vocês não sabem, o Brasil tem acho que mais de 14 mil, 15 mil sindicatos. 14 mil sindicatos. Sendo que em França, esses lugares, nós temos no máximo 60, 70 ou 600, sei lá, alguma coisa assim. Mas nada passando de 1.000. O Brasil tem 14 mil sindicatos, gente. Você entendeu? Isso é um absurdo. Quando veio, eu escolhi arroz para minha mãe, viu, gente? Então eu escolhi arroz e feijão. No passado era isso que eu fazia. Né? Não tinha trabalho escravo, não tinha abuso de trabalho infantil, viu, gente? Então eu ficava tirando lá o marinheiro, lá as coisas, a pedra do feijão, porque o maquinário, né, de arroz e feijão era diferente de hoje. Hoje você compra, bota na panela e faz, né? Dá uma lavada e tal. Antigamente tinha que escolher. Eu gosto quando você faz as coisas assim, sem cuidado, né, tal, a coisa sai pesado, né? Quando veio uma lei mano militar, acabou com tudo, é igual pescar por tarrafa, você joga a rede, vem tudo. Vem tudo filhote, que tem dentro. Vem pequenininho, tudo, vem coisa boa e coisa ruim, até coisa que não era para vir. Então você acaba matando mais. A penicilina matava, é como o tratamento do câncer, data vênia, né? Todas, né? Você faz lá uma quimioterapia, ele quer atacar uma célula, mas ela acaba matando outras também, né? Esse é o grande problema do tratamento do câncer, é isso, né? A queda do imposto sindical foi mais ou menos isso, um tratamento de câncer. Você entendeu? Em que você, para atacar um grupo, você acabou dizimando outros. Só que hoje, é a experiência de um advogado que trabalha há 30 anos no segmento, que tem uma atuação sindical muito forte. Eu faço muita negociação coletiva. Sabe o que tem acontecido? Depois de passado aquele boom do sindicato ter se enfraquecido, os sindicatos de verdade que estão fazendo as negociações coletivas hoje, nas cláusulas normativas, né, no acordo coletivo ou na convenção coletiva, tem colocado as cláusulas de manutenção de contribuição. Então, esse dinheiro para manutenção do sindicato está vindo desses acordos coletivos e tudo mais, entendeu? O sindicato está se reinventando, né? O sindicato de verdade está se reinventando. E aquele que não existia, se vocês não sabem, gente, anualmente era distribuído mais de 2 alguém sabe quanto custa isso aí? 2 bilhões de reais aos sindicatos, inclusive centrais sindicais, que não são reconhecidos como sindicatos, entendeu? 2 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro, você entendeu? E muito desse valor era para sindicatos de fachada, o sindicato amarelo lá, você entendeu? Que não faz absolutamente nada, você entendeu? Os sindicatos de verdade, eu vou citar alguns exemplos, Sindicato da Construção Civil Pesada e Leve de São Paulo, que é o que eu tenho conhecimento, Sindicato da Construção Civil de Minas Gerais, tanto da montagem quanto da... São pessoas que eu tenho contato, que têm nas suas cláusulas normativas hoje colocado algumas contribuições para a manutenção do Estado. Então, agora, aqueles que não tinham convenção coletiva, não tinha nada, eles perderam a fonte de renda. Porque esses sindicatos tiveram que se reinventar, tiveram que ter olhos para outras fontes, tiveram que se aperfeiçoar na questão do contrato, porque no contrato das convenções coletivas de trabalho foi uma possibilidade, doutor, para que se recompusesse e que se repactuasse com o trabalhador os valores da manutenção do sindicato? Muitos sindicatos, bom, não sei se vocês sabem, mas os sindicatos bancários, por exemplo, não viviam de contribuição. É uma dos sindicatos que acho que devolvia, sei lá, a contribuição do imposto sindical. Eles não viviam desse tipo de coisa. Porque o sindicato, conforme a convenção da OIT, da liberdade sindical, ele tem que se manter através das mensalidades sindicais. Então, eu sou a favor
do sindicato. Por exemplo, o nosso amigo Ricardo Antunes de Abreu agora está numa empreitada recentemente do Sindicato dos Sociólogos, que eu inclusive ajudei Associação, lá. sim. Menos do que eu gostaria, né, do que eu poderia, mas eu ajudei lá tal. Essas pessoas, elas dependem muito das pessoas ajudarem, então de contribuições. Eu vou fazer um trabalho na obra, fazer um trabalho na metalúrgica de conscientização para as pessoas virarem associados sindicais, entendeu? Então, é isso, né, que tem que acontecer. Não uma lei mano-militar usurparem do trabalhador, né, o imposto, não do sindicato, viu, Marco, que faz alguma coisa, né? Porque isso que você falou não é a grande maioria, não são esses 14 mil sindicatos que fazem isso. Tem sindicato que fica o ano inteiro parado com a porta fechada. Que não tem nada, não tem uma convenção coletiva, não tem absolutamente nada, não tem nenhum ativismo. Aliás, pelo contrário, ele serve muito mais de braço de partido político do que outra coisa, você entendeu? Muitas vezes eu deixei de fazer negociação coletiva porque a ideologia do sindicato estava vinculada à central sindical, alguma coisa assim, e não podia negociar tal coisa, tal matéria. Então, para encerrar a minha fala, dizer que o imposto foi um óleo de rícido, né, para esse mal que era, né, que era dos maus sindicatos. Foi uma emulsão Scott, né, doutor? Mas emulsão Scott, lembra dessa? Não lembro. Emulsão Scott era o óleo de rícino de bacalhau. Aquela embalagem que tinha aquele peixe, assim, era emulsão Scott. Emulsão Scott. Era um remédio amargo, você entendeu? Porque o modelo estava contaminado, você entendeu? Eu estou te falando, né? Muitos casos, eu não estou generalizando, mas há um número gigantesco do mau uso da máquina sindical. Mau uso. Gente, para que precisa eu ter aí sedes, parece aquelas coisas lá, sabe? Não precisa disso tudo, você entendeu, gente? Então, poucos sindicatos dão curso de formação. Vou dar um exemplo de um sindicato que deu curso, o Sindicato dos Padeiros, que tem escola lá, que dá formação lá, tal. Mas poucos deles fazem isso, gente. Dão formação a pessoa é mandada embora, é desligada, né? É de uma empresa, e ela precisa do Estado, do sindicato, para se reciclar. Poucos deles dão amparo ao trabalhador. Então, embora possa parecer dura a minha fala, mas esse imposto sindical, como o próprio nome já diz, imposto, foi bom ter acabado. Foi um mal necessário, mas agora a sociedade está se restabelecendo e vários sindicatos, né, os sindicatos de verdade, né, eles estão conseguindo se restabelecer, se reerguer com relação a isso. Sindicatos de verdade, Construção Civil de São Paulo, Construção Pesada de São Paulo, bancários, esses sindicatos sentiram, gente, mas eles estão aí até hoje. Agora, os sindicatos lá, pequenos, aqueles que não tinham ativismo nenhum, que era muito mais... Gente, são 2 bilhões, imagine, Marco. Eu tenho uma ideia, né, já puxando um pouco para a igreja de novo, né, tem um lado perverso da igreja, que é você abrir a igreja como negócio, né, então tem muita gente que abriu o sindicato como negócio também, entendeu? Porque o dinheiro, o fato de você conseguir aquela antiga carta sindical, fazer com que você se credenciasse, e quando o Estado, quando ele recebesse para contribuição sindical, ao imposto, ia tudo para o cofre do Estado, e aí ele distribuía. Né? Então você via cair um dinheirão lá anualmente nas tuas contas, lá geralmente era março de cada ano, sem você ter feito nada, só porque eu tinha uma carta sindical. Então isso, na minha concepção, como jurista, hein? Não é como pelego, não é como sim. Como o cara da Fiesp, por que você chamou esse cara para mim falar aqui? Nada disso, gente, né? O iluminismo, o estudo, faz com que a gente tenha, talvez, um pouco mais de condições de ver a coisa dos dois lados. Você tem que ter um equilíbrio nas coisas, e a palavra certa é ponderação. Eu queria agradecer... Essa palavra é fundamental. De novo aí o convite do Marcos, dizer que esse modelo de conversa é um modelo legal, que você, às vezes, deixa de falar tecnicamente de determinado assunto, mas você meio passa por outros e deixa uma mensagem que talvez não fosse a ideia original de falar do assunto, embora você tenha que ter um tema, vincular um tema, mas eu queria agradecer o convite, dizer que foi uma conversa muito saudável. Eu tenho admiração e eu espero ser um futuro colega seu no futuro, né? Eu penso muito nisso, né? Embora eu não precise, para aprender sociologia, não preciso fazer a faculdade de sociologia, né? Que chega lá, vou quebrar pau com o meio mundo, né? Mas eu posso muito bem ser um autodidata. Eu gosto muito de filosofia, leio muito filosofia, adoro Idade Média, principalmente literatura da Idade Média, mas eu não precisei fazer uma faculdade, eu não vou precisar usar o meu tempo, né,
para ir para a USP, por exemplo, para fazer um curso de filosofia, né, para ter um diploma, né, uma graduação. Pô, eu posso muito bem nas minhas escritas, nos meus artigos que eu gosto, que eu sempre gosto de contextualizar quando eu vou escrever algum artigo, e eu posso usar isso, né? Então não preciso necessariamente fazer uma faculdade de... Mas eu tenho esse sonho de tomar essa cachaçinha de novo, né? Lá, não sei se ainda tem esse barrilzinho lá. Olha, se não tiver lá, doutor, se não tiver lá, pode ser na minha casa, pode ser na sua, pode ser em algum restaurante, pode ser em qualquer lugar onde a gente consiga manter, sobretudo, a nossa sanidade mental. Porque essa conversa nossa aqui, para mim, eu acredito isso, e para mim as coisas nunca acontecem por acaso, e o Ricardo tem me apresentado pessoas muito bacanas, tem me recordado de outros amigos que a gente fala, puxa, caramba, tem aquela pessoa, eu vou conversar com o Jefferson, por exemplo, que é diretor do IBGE de Guarulhos, né? Tive com ele em Campinas, uma sexta-feira passada, fomos conversar com o presidente da Câmara de Campinas, onde vai ser votado lá a questão da inclusão de um cargo de sociólogo como assessor técnico parlamentar. Fui conhecer com ele lá a escola do parlamento, também da Câmara Municipal de Campinas. Então a gente tem essas trocas são muito importantes e muito bacanas, né? E esse formato de conversa ele serve para isso mesmo e saber que a gente teve uma trajetória, muito embora com cursos diferentes, mas nos encontramos em alguns momentos, mas muito parecida, ambos de periferia, meter as caras para estudar, deixou muita importância nisso, a questão da valorização da família. A questão da ponderação, a gente sabe que tem coisas boas, coisas ruins, você tem partido de aluguel, sindicatos de aluguel, você tem faculdades ruins, você tem alunos ruins, né? Talvez eu não tenha sido um excelente aluno de sociologia, mas eu mantive essa preocupação em querer sempre aprender. E também usar do autodidatismo. Eu fiz um curso de estatística na Universidade de São Paulo, também no Instituto de Matemática e Estatística, foi um curso de extensão para a comunidade, que era análise multivariada e sociometria. Uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, tinha um professor lá, Rinaldo Artes, que ele direcionou para mim praticamente o curso, porque ele era uma molecada lá de 17, 18, 20 anos, eu já estava com 30 e poucos. E esse autodidatismo foi que me levou a criar esse meu trabalho de sociologia, de pesquisa. Porque justamente quando eu entrei na universidade, uma amiga perguntou, poxa, como é que você tá? Você tá trabalhando? Eu falei, não estou trabalhando. Pô, você pode dar aula ou fazer pesquisa, né? De prancheta, colher dados e tal. Eu falei, poxa, mas eu não quero ficar na rua tomando sol, correndo de cachorro. Aliás, esse foi um dos primeiros trabalhos do Antunes, do Ricardo Antunes de Abreu, quando ele foi sociólogo, que ele foi trabalhar no Banezer, com isso aí. Ele trabalhou lá no antigo Banezer por conta dessa atividade. E depois trabalhamos juntos também, viajamos muito fazendo pesquisa pelo estado de São Paulo inteiro, até fora do estado. E ela falou assim, mas você quer ser coordenador de pesquisa, pegando no mole, sem nunca ter trabalhado com pesquisa, só se você montar um instituto de pesquisa para você. Foi o que eu fiz há 30 anos. Então eu acredito nisso, eu acredito no estudo, é importante, é libertador. E eu gostaria muito de uma outra oportunidade. Ou mesmo, não, oportunidade não, quero que o senhor me diga agora, doutor, para esse aluno que está querendo fazer direito hoje, ou mesmo para os seus alunos que vão vir, com certeza, que recado você daria? O que você daria para as pessoas que estão chegando agora da universidade? A sua visão do direito? Esse papo com o advogado, ele muitas vezes é um papo chato, é um papo duro, né? Eu não quero fazer crítica aos seus outros colegas que vieram aqui, mas nós, assim, o advogado, né? Quem vai fazer, tem que tomar um cuidado grande para não ser um discurso para advogado, né? Quando você está no fórum, doutor, tá vendo, tá aquele formalismo todo, que tem espaço lá na academia, mas não tem espaço fora. Então, tem que tomar cuidado, né, para quando traz um advogado, para não ser uma coisa pesada. Eu vou falar aqui, não como advogado, eu vou falar como cidadão, eu vou falar como assim, me perdoe a falsa modéstia, porque eu vou fazer uma referência ao meu pai. Eu vou falar como um bom pai que eu sou, porque nós somos bons pais quando nós olhamos para os nossos filhos e olhamos o nível de respeito que eles têm por hoje. Eu tenho uma filha hoje de 21 anos, também coincidentemente chama Mariana, como a filha do Ricardo Antunes, está prestando lá vestibular de medicina, tal, absolutamente educada, disciplinada. Eu não estou falando, o cara quer todo mundo ali na coleira, não, gente. Eu quero que as pessoas sejam bons homens, boas mulheres, bons pais, boas mães, bons cidadãos. Se nós fôssemos bons cidadãos
na nossa sociedade, nós não teríamos a política que nós temos hoje, nós não teríamos o executivo que nós temos hoje, nós não teríamos o judiciário, muitas vezes, aí errado, que nós temos hoje. Nós não teríamos uma sociedade, infelizmente, maculada como nós temos. Então, o que eu queria deixar de mensagem é, independente de se ser direito ou não, nós temos que tentar descobrir uma coisa na vida que traz amor e paixão para a gente. A pandemia trouxe um outro tipo de sociedade, vai trazer um outro tipo de sociedade que é valorizar as coisas simples da vida. Eu não queria fazer direito, o Antunes é prova disso, o Ricardo Antunes de Abreu. Eu fiquei aqui na minha companhia alguns anos, as pessoas me pentelhando para fazer direito. Na época eu jogava futebol de salão, lá joguei futebol de salão no Corinthians, no Palmeiras, sabe? Eu não queria, Marcos, eu queria jogar bola, eu era moleque, eu queria jogar bola, eu queria jogar futebol de salão, queria jogar nos campeonatos, eu era federado e tal. E esses caras me pentelhando, né? E o Ricardo tentando levar eu para sociologia, né? E alguém aqui na empresa querendo me levar para o direito. Um belo dia, né? Aconteceu um episódio aí que outro momento eu digo, aconteceu um estalo na minha vida, eu falei, vou fazer direito, fiz direito numa faculdade de terceira linha, muitas vezes essa que vocês estão fazendo aí, terceira para quarta linha, o professor falava de um direito, saía alguém correndo da sala, será que o cara tá com alguma disfunção estomacal? Não, ele estava indo para a biblioteca catar o único livro daquela matéria que tinha na biblioteca, o cara saia correndo no meio da aula. Então, essa é a faculdade que é o geral que nós temos hoje. Eu dou aula na PUC, gente, lá, fui muitos eventos na USP. A USP tem uma biblioteca só de direito do trabalho. É uma biblioteca só de direito do trabalho. Gigantesca, doutor. Não é tão gigante, mas é só de uma área. A PUC tem acho que 3 ou 4 bibliotecas lá, tal. Então, né, se não me falha a memória. Então, não dá para comparar com esses lugares, né, gente? Mas só que é o seguinte, eu fiz algo que eu queria fazer com amor. Essa faculdade de terceira linha, que me ajudou muito, eu consegui romper a barreira, gente, e eu fui fazer algo que eu realmente tinha amor. Então, independente de ser direito, independente de ser sociologia, independente, você tem que tentar saber se você de fato gosta daquilo, se você vai se encontrar com aquilo. Que acho que a grande sacada é apostar na felicidade. Que coisa que mais importa na vida hoje, e aí tem muito a ver com o nosso tema aí de precarização do direito, é o ser humano. O ser humano está sendo coisificado, né? E o ser humano é o que importa, o ser humano é o que importa. Eu posso falar o que eu quiser, você está tentando falar que eu não posso xingar alguém, você está tentando dizer que eu não posso falar mal do ministro Supremo, você está tentando dizer que aquilo que está na Constituição, que é a minha liberdade de expressão, eu não posso falar. E que valor eu tenho como ser humano? O valor máximo de um ser humano, gente, é a liberdade dele e é o direito de expressão, dentre as outras coisas. Então, esse seu querer, essa sua vontade de ser alguma coisa é o que tem que imperar. Procure ver aquilo que você se encontra. Eu gostei desse advogado, eu quero falar com ele, eu quero que ele me dê uma dica, gostei do sociólogo, eu quero sociologia, eu gostei disso. Eu acho que nós temos que tentar nos encontrarmos, claro, com responsabilidade, né? Não dá para eu ter 3 filhos e querer vender artesanato lá na República, na Praça da República, né? Com 3 filhos lá, para eu dar sustento, né? Então, ainda que eu seja um sociólogo, ainda que eu seja marxista-leninista, ainda que eu seja escambau, eu tenho que ter responsabilidades com aquilo que eu tenho na vida. Então, se eu tenho uma mãe que depende de mim, eu não posso viver de flauta, viver de ar, porque eu vivo numa sociedade capitalista. Então, eu tenho que tentar, e eu estou falando disso porque nós, como pais, né, Marco, quando o nosso filho quer fazer um determinado curso, a gente vai tentar interceder, olha, mas eu não tento manipular, eu tento falar o seguinte, você quer ser professor de história? Perfeito. Então, aqui, esse aqui é o que ganha um professor de história, é o que você pode fazer. É o que te proporciona, né? É isso mesmo? Então, eu te apoio, você quer isso? Eu tô com você. Quero. Não, eu queria poder fazer uma viagem para a Europa, porque eu amo história, eu queria ir poder no Louvre, eu poder fazer um roteiro de castelos de Portugal, castelos medievais. Falar, então, se você for nessa atividade, talvez você tenha um pouco mais de limitação, porque você quer casar. Então, é um pouco isso, entendeu? A minha mensagem é, gente, é procurar ser feliz e fazer aquilo que realmente nós temos vontade. Ser feliz não é fazer direito, não é usar gravata, não é ter um carro bom. Hoje eu tenho um carro bom, tenho um apartamento bom, tenho uma condição, porque eu tenho 30 anos de investimento numa área, e aí é a sacada do estudo, né? Quando você estuda, e o Marcos também tem toda a vida dele já feito, o próprio Ricardo Antunes, né? Isso vem depois. Ele vem, é um retorno, então você ganha dando aula, né? Você ganha fazendo alguma coisa que você faz com amor, você ganha para dar aula, né? Porque eu adoro dar aula e eu ganho ainda por isso. É igual quem ama a música, vai tocar, ainda ganha para isso, você entendeu? Então, trabalhar
com aquilo e fazer aquilo que você tem amor, gente. Eu sei que nós vamos encontrar resistência dentro de casa, da farmácia. Quantas esposas deixam de estudar porque o marido não quer que ela estude, porque vai ficar fora de casa? Gente, no final das contas, não é narcisismo não, tá? Mas o que importa é, de fato, nós como seres humanos. Esse é o mais importante. Queria renovar meu agradecimento, dizer que foi uma super conversa, dizer aí que foi um prazer conhecê-lo, e eu sou o advogado, o amigo do sociólogo, tá bom? Dia 10, eu espero que seja antes do dia 10, que dia 10 de dezembro nós possamos nos encontrar e beber aí uma tomar uma chopada, e eu até brincando com você, né, quando você pedir para você um mini currículo, para eu te apresentar, eu falei, poxa, eu não tenho nem roupa para participar dessa conversa. E você falou, puxa, mas você acha que eu tenho que encurtar? Eu falei, não, a gente tem que exaltar mesmo. Eu tenho uma irmã que é professora doutora, tem um livro publicado agora que completa 10 anos, ela contribui para vários outros livros, ela está concluindo uma pesquisa para a Fundação Perseu Abramo agora, ela é livre docente também pela Universidade de Brasília, enfim, e ela é muito, não é que ela é tímida, ela fala, poxa, mas eu não sou doutor, eu sou uma professora, não, eu sou professora. Sou professora. Ela foi convidada na época que a Nilma foi ministra das relações raciais, mulher do trabalho, foi convidada para ser chefe de gabinete, falou, não quero, vou voltar para a universidade. Ela era pró-reitora na universidade no Ceará, lá da Unilab, e ela sempre fala, sou professora, e eu me pauto por essa humildade. Então é gostoso conversar com uma pessoa que é advogado, especialista e mestre, doutor em Direito de Trabalho pela PUC, professor dos cursos de especialização em Direito do Trabalho da PUC, da OAB, ESA, FGV lá, FACAMP, EPD, Escola Paulista de Direito e Instituto Êxito Pro Ordem. Professor concursado da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, autor dos livros A Litigância de Má-Fé na Justiça do Trabalho, e pela editora LTR Editora, e Direito ao Descanso nas Relações de Trabalho pela LTR Editora, e coautor de outras obras. Então, eu me sinto muito honrado de ter participado dessa conversa com você, muito bacana mesmo. Eu acrescentei muito meus conhecimentos. E o título desse podcast é Você Não Sabe, Mas Precisa. É porque a gente sempre precisa saber, sempre precisa conhecer e, mais que tudo, fazer amigos. Agradeço muito, doutor, a todo mundo que está assistindo e ouvindo esse nosso papo aqui. Até uma próxima, eu queria pedir licença ao Marcos para fazer uma doação dos meus livros, a minha dissertação, minha tese de doutorado, que eu trabalho aos domingos como elemento de solução da família. Então, eu faço uma análise datavênia, Marcos, com todo respeito, que eu tive uma pretensão de fazer uma análise sociológica, né? Olha que bacana! Os domingos como elemento de solução da família. E eu queria dividir esse trabalho com vocês. Eu queria pedir licença vou dar para o Marcos, né? Se me permite, né? Com certeza. Uma dedicatória. Eu queria fazer uma doação para você sortear os seus. Olha que bacana! Essa obra eu combino com você direitinho de remeter legal, ótimo. Esse livro, inclusive com a dedicatória a quem foi o interessado, bacana. Né? É isso daí. É uma minha tese de doutoramento em que eu faço um estudo sociológico, tudo. Né, eu posso usar imprecisamente o termo sociologia. Eu queria pedir desculpa a você e aos nossos amigos sociólogos. A minha pretensão né, mas é um advogado que faz uma análise social ali dos malefícios do trabalho domingo. Isso aí que bacana. Tem vários malefícios. Eu queria pedir licença para fazer essa doação e você sortear aí aos seus ouvintes. Agradeço. Eu vou, quando nós vamos na nossa divulgação, né, desse podcast, além da divulgação dessa biografia, e a sua foto que mostra nossas carecas reluzentes, também a capa desse livro. Da faculdade, né? O seu não sei o que é, né? Não, o meu é que eu costumo deixar, por causa do calor, né, esses dias, o veranico agora aqui do inverno, fez com que as minhas madeixas me deixassem muito suado. Então, doutor, muito obrigado mesmo. Tá? Obrigado, e até Marcos, o próximo papo, todo meu. Você Não Sabe, Mas Precisa, nosso podcast, que vai sempre estar atuando aqui, trazendo pessoas com pensamentos que sempre vão agregar. Não necessariamente que a gente vai concordar com todos eles, mas a gente acrescenta, e por uma coincidência eu fecho com muito daquilo que o doutor Leonel falou com a gente aqui. Doutor Leonel Maschieto.
Forte abraço. Até uma Tá bom. próxima. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.